TheCast no ar. Estamos começando mais um episódio do nosso TheCast. E hoje, posso dizer de todo o meu coração, um episódio especial. Um episódio que vai interessar muito a você que nos assiste, que nos escuta, que nos acompanha. Esse episódio tem um patrocínio da iCortes Carnes, o menor preço nos melhores cortes. Arapiraca, Palmeira e todo o estado de Alagoas. E hoje nós temos o prazer de receber aqui no nosso estúdio pessoas que, para mim, muito importantes, as quais eu tive a oportunidade de conhecer, indo lá visitar o seu ambiente de trabalho. E, por se tratar do Outubro Rosa, exatamente o mês diferenciado, esse outubro de 2022, está aqui nossas convidadas, ela, a Major, que representa a rede na parte de comunicação e marketing. Está conosco também a dona Hélia, que preside essa casa, muito bem. E está também a dona Edinha, que ela é vice-presidente da rede. E vai falar aqui um pouco... Vice-secretária. Vice-secretária. É porque eu já promovi. Gostou? Vice-secretária. Faz parte da direção. Então, eu queria ouvir cada uma de vocês, obviamente, dando as boas-vindas. Maju, boas-vindas ao nosso TheCast. Oi, boa noite a todos. Estou aqui encantada com o TheCast. Boa. Prazer enorme estarmos aqui. Muito bom. A dona Hélia também. Bem-vinda, Hélia. Bem-vindo. Boa noite. É um prazer muito grande. E pela sua, a sua sinceridade, o seu sorriso e tudo isso nos faz ficar muito felizes aqui na sua presença. Muito bom. E pode ter Estamos certeza. muito felizes. Sinta-se em casa. Sintam-se em casa. Esse TheCast hoje é realmente um momento diferenciado. E também conosco, nessa mesa rica de informação, tá conosco a dona Edinha também, que é a vice-secretária. Agora eu acertei. Agora não é? acertou. Bem-vinda. Boa noite a todos que estão ouvindo. É um prazer estar aqui. Boa. E fazer esse trabalho maravilhoso, né, de comunicar e de mostrar para os outros o que é a nossa rede feminina. Muito bom. O Brasil todo sabe, aliás, o mundo sabe que esse mês é considerado o mês Outubro Rosa, que é um mês que se fala muito no combate ao câncer de mama. Eu queria começar pela dona Hélia mesmo, falando sobre o porquê do Outubro Rosa. A sua presença está aqui e da sua história, um pouco também da sua história, né? Por que se comemora no Brasil o Outubro Rosa? De onde nasceu essa ideia? Essa ideia nasceu nos Estados Unidos. Já muito. Depois veio para o Brasil no ano de 1963, aproximadamente. Já estou muito. Boa. Com a dona Carmen Prudente, que era uma senhora que tinha um grande hospital, fundou um grande hospital em São Paulo. E em 73, ela resolveu trazer aqui para Maceió, com um grupo de senhores, em 73. Isso foi fundado em 73, a Rede Feminina de Combate ao Câncer aqui em Maceió, onde, com um certo tempo, parou. Ninguém sabe até hoje explicar o porquê. E depois de 17 anos, ela foi reativada. Foi reativada com a Santa Casa, com algumas senhoras, certo? Inclusive com o doutor Marcos Davi, que é um especialista, quer dizer, um médico dedicadíssimo e muito dedicado à rede feminina de combate ao câncer. Faço questão de dizer a ele que tanto ele ama Sim. a rede feminina, como se é uma dedicação exclusiva. Eu acho que é uma dedicação exclusiva. E então ele juntou-se com essas senhoras e reativaram a rede em 2001. Em 2001 ela foi... Hélia Pontes teve duas passagens, né? Está no momento presidindo. Sim. E teve outro momento que também passou pela casa. Em 2004, eu fui presidente da rede. 2004 e 2005, né? Fiquei até 2006. 2006. Pronto. Foi onde foi fundada a Casa de Apoio. Eu coloquei o primeiro paciente da Casa de Apoio com o doutor Marcos Davi. Muito naquela bom. época. Isso é fazer história, isso é o que nos inspira. A gente quer aproveitar aqui e fazer um bate-papo bem legal, bem leve. Vamos ouvir cada um de vocês. Agora eu queria ouvir assim, um pouco da dona Edinha também. Edinha, a gente está chamando Edinha, gente, com autorização dela, porque é assim que ela é conhecida durante toda a história, né, Edinha?
Foi assim que ela Pois ficou é. conhecida e carinhosamente é chamada, respeitosamente é chamada assim, e ela se sente bem. Então, por isso que eu estou tendo essa ousadia Fique à vontade. e essa satisfação em tê-la aqui. A sua passagem, a sua estadia, né, todo esse tempo na rede, né, nesse trabalho de conscientização, o que te fez entrar, o que é que te levou a fazer ou estar junto dessas pessoas que fazem esse trabalho? Eu fui convidada pela primeira presidente da rede, quando a rede estava começando a nascer aqui, quer dizer, a renascer, porque ela já tinha Renascer. nascido, né? Ela começou a renascer, a dona Tereza Costa. Ela seria a primeira presidente dessa segunda fase, e ela me convidou para ser a vice-presidente. Eu tinha acabado de me aposentar da universidade, então achei um bom momento para reiniciar um outro tipo de atividade. Boa. Certo? Então, nós, junto com Tereza Costa e mais um grupo de voluntárias, nós começamos a trabalhar nesse reinício da rede. Então, traçamos todos os planos Isso em e que ano, mais ou começamos menos? o trabalho. Em que ano, mais ou No menos? ano que a rede foi 2001, né? No ano Ah, que a tá. rede Boa. começou a Tá certo. ser reativada. aqui. Na reativação. Na reativação. De lá para cá, eu continuo na rede até hoje. Muito bom, muito bom. A rede tem uma estrutura. Eu tive, gente, faço questão aqui de registrar, tive a oportunidade, semana passada tive lá visitando, conheci as instalações, a estrutura. Inclusive, tive o prazer de conversar com a Hélia Pontes, com a Edinha também. E elas me explicarem um pouco como é que funciona. E fiquei muito. Obviamente, que eu até sabia da existência, mas não sabia do formato, de como isso funcionava. E dessa estrutura, como toda organização que se preza, tem alguém que cuida do marketing e da comunicação, né, que leva adiante essas informações. E está aqui conosco a Major, que assim é conhecida e assim também posso chamar, não é isso? Major, o seu papel hoje lá, a gente vai, inclusive, no decorrer da nossa fala, vamos conhecer um pouco mais da sua história. Mas, nesse momento, eu queria lhe ouvir sobre o papel do marketing, da comunicação, desse trabalho belíssimo que vocês mulheres fazem. Como é que funciona? Então, eu entrei na rede em 2015 e em 2016 me afastei porque eu tive um câncer para fazer um transplante de medula óssea. E antes de sair, a Fátima Canuto, que é uma voluntária, hoje Sim. uma deputada estadual aqui de Alagoas, me convidou para fazer justamente algum tipo de divulgação. E aí nascia o nosso Instagram, né, que nós temos a oportunidade de estar alimentando esse canal social, né, e vem dando muito certo, né, fica expondo o nosso trabalho. Levando adiante o que Sim, acontece. sim, o dia a dia, né? O dia a dia da casa, o dia a dia do voluntariado, os pacientes que tocam o sino da esperança, que é um momento muito esperado por todos, né? Que é quando o paciente está terminando, quando ele conclui uma fase, ou a quimio, ou a rádio, nós temos um sino lá. Hoje nós temos 3 sinos, né, aqui em Alagoas, que a Rede Feminina instalou, né, em hospitais, e é um marco nosso. Boa. Foi o primeiro aqui no Nordeste. E divulgamos com muita assiduidade o trabalho, rádio, TV, tudo através da comunicação que é feita informalmente, porque eu não sou profissional da área, claro. Sim. Tá? Eu sou advogada. É mais do que... É só realmente muita boa vontade. Boa. E levando esse assunto adiante, né, que é a prevenção do combate ao câncer. Diariamente nós falamos, e as pessoas ficam, de novo isso, mas, infelizmente, todos os dias morrem milhares de pessoas, Imagina. E por motivos simples mesmo de não fazer a prevenção, tantos pregamos. Muito bom. Gente, esse trabalho, para mim, é um trabalho brilhante, e esse a gente percebe que o maior interesse é realmente ajudar as pessoas. Porque, óbvio, todo negócio tem seus fins lucrativos, tem seus objetivos, mas a rede, pelo que eu percebi, inclusive o trabalho de vocês, que termina tendo a maior parte como uma doação. Ouvir mais um pouco a nossa presidente, a Hélia, que vai falar um pouquinho sobre o que é que hoje a rede, essa casa de apoio Lenita Vilela,
Vamos explicar logo para a nossa audiência o que é que separa. Nós temos primeiro a Rede Feminina de Combate ao Câncer. Isso é um movimento que acontece no mundo todo, no Brasil, não é? E que está aqui em Alagoas, que foi reativado. Nesse processo surge uma casa, que é essa casa que dê apoio, que é chamada de Lenita Vilela. É assim que eu posso entender? Me explica para nós. É o seguinte, aqui a rede feminina tem vários setores de trabalho. Nós trabalhávamos antes como educação preventiva, que é a prevenção, nós trabalhamos com promocional, trabalhamos com nutrição, que é na Santa Casa, porque nós temos o apoio total da Santa Casa em todos os trabalhos nossos. Temos um setor de pediatria, que é já no hospital da Santa Casa, que as voluntárias vão ao hospital a trabalhar. Então, nós trabalhávamos apenas com setores da rede feminina de combate ao câncer. Porém, a rede feminina, como trabalha com câncer e somos ligados diretamente à quimioterapia e à radioterapia, aqueles pacientes lá na Santa Casa, antes, porque nós tínhamos uma sala na Santa Casa e nós trabalhávamos dessa maneira. Os pacientes que vinham dos municípios para fazer a quimio e a rádio, eles não tinham condições, às vezes, de voltar. Então, eles sentiam, e a rede feminina, nós voluntárias, nós dávamos, assim, uma cesta básica, fazia com que eles tivessem condições e o transporte para que eles voltassem, para no outro dia, com 2 dias, novamente ficar naquele processo do vai e vem, para fazer químio ou rádio. Isso das cidades dos interiores. Isso, dos interiores, a maioria. E sofriam muito, porque nós tínhamos exterior, não tinha muitas condições. E traziam para cá. E seria o tratamento todo na Santa Casa. Uma vez que a rede feminina é o apoio todo é a Santa Casa. Entendi. Nós pertencemos à Santa Casa. Perfeito. Então, houve a necessidade, nas reuniões, da gente fundar ou alugar uma casa que fosse em frente à Santa Casa, para que esses pacientes pudessem descansar ao menos de um dia para o outro e ficar ali, com a ajuda toda nossa. Mas isso passamos um tempo, começamos a estudar, isso passou 1 ano, 2, e a gente fazendo. Até que surgiu a Casa de Apoio por um acaso. Deus, Sim. sabe? Ele encaminha a coisa certa na hora certa. Então, o que foi que aconteceu? Houve uma das viagens do doutor Marcos Davi, certo? A São Paulo. E, por acaso, ele sentou-se num banco ao lado de quem? Do Zé Aprígio Brandão, o Zé Aprígio Vilela. Zé Aprígio Vilela. Aí ficaram conversando como amigos, e essa conversa, o Zé Aprígio deu a entender assim, que seria interessante, ele tinha uma vontade de fazer uma casa, assim, um apoio, qualquer coisa, para portadores de câncer. E que fosse uma coisa séria, que ele tinha muito, ele desconfiava assim, queria de pessoas honestas. Foi o que ele disse, foi mais ou menos a palavra, foi isso. Certo. Aquele papo que eu também não sei dizer exatamente Sim, as palavras. mas que resultou. Mas aí o Marco Davi, na mesma hora, disse, se é por isso, eu tenho. Tem umas senhoras na rede feminina de combate ao câncer que são sérias e que trabalham, que sabem exatamente o que você quer fazer. Ele disse, então, resolva esse problema. Ele foi, a Tereza Soares era a presidente, que foi a primeira presidente. Certo. Então, fizemos uma reunião e ela disse, é possível, isso veio do céu, né? E ele disse, eu vou dar a casa. E a gente procurando, né? Sim. Então, ele disse, não, eu queria construir. Então, aí, por aqui, aí perto da rede, ali perto do hospital. Sim. Aliás, da Santa Casa. Então, entramos em campo no mesmo dia. Começamos a procurar. Que maravilha. Encontramos 2 casas, a moça disse, eu quero vender. Aí comprou. Ele disse, não, agora desmanche que eu vou construir. Pronto, a história foi essa. Ele construiu. Quando terminou, tem um retrato nosso, já colocando a primeira pedra. É muito bonito, é emocionante. Bonito, é emocionante. A gente lembra, é emocionante. Com todas as, né, todas as voluntárias na época, local, na época, né? Coisa linda. Eu imagino, Então, ele disse, vou construir. Construiu. Quando ele terminou, aí a gente disse, Teresa disse, sabe, vixe, que maravilha. Ele disse, não acabou ainda. Eu vou, também ter um carro, eu vou completar com um carro, uma van, que eu não quero nenhum paciente saindo daqui para fazer a quimio-rádio, que era exatamente aquele problema nosso, né, da quimio-rádio,
para levar sol ou chuva, porque de qualquer maneira é um caminho assim. Sim, sim, sim. Aí para levar sol ou chuva. Então ele tem de ir no carro, tem de Que ter um benção, motorista no carro. E então até hoje nós estamos com a casa de apoio do mesmo jeito, levando os pacientes e voltando, que o objetivo é isso, né? Para fazer aqui minha rádio e não levar a chuva nem o sol quente. Que Foi benção. essa é uma história que é uma É história. um marco, né? Um E o, marco. e o interessante é que vocês estiveram presentes, né? Presentes, O exatamente. Major chegou um pouco realmente, depois, é, né? Major Mas, chegou né, depois. faz parte da E o história primeiro também. paciente, aí foi quando eu fui presidente, no ano de 2004, foi quando a casa estava construída. Tereza inaugurou a casa, eu digo, faço questão ela tinha de inaugurar, que ela era Sim. a fundação, inaugurou a casa e eu coloquei o primeiro paciente com o doutor Marco de Areia. Isso Que é emocionante. maravilha, Quando eu me lembro assim que eu olho a casa, até hoje, É. eu nunca deixei de participar da rede feminina de combate à câncer. Quer dizer, isso é feito, eu acho que o principal das voluntárias de querer trabalhar é o amor. É o amor. Principalmente muito Não, amor. eu pelo menos não tenho a menor dúvida, porque eu tive lá, eu senti isso aí, e quando você observa as vidas, né? E uma pergunta até que eu posso fazer para ficar claro aqui, eu vi áreas com homens também. Não, porque E a priori eu imaginava que só era, por ser feminina, só eram mulheres não. que eram beneficiados. Homens também. Também. Não, são os pacientes de câncer. Pacientes de E câncer. o objetivo, o que ele disse, como nós fizemos o estatuto, o objetivo depois da casa de apoio era colocar pacientes, quer dizer, que vinham dos municípios. E foi dito até pelo próprio José Aprígio, antes de morrer, ele disse, quanto mais distante o município, a prioridade seria maior. Olha, que Então, coisa é isso. linda. Hoje a gente já houve uma mudança. Hoje a gente recebe pacientes daqui. Certo. Sim, porque vai mudando. O tempo É, vai o mudando. tempo vai E outra mudando, coisa, e há circunstâncias, né? muitos municípios que já têm sua vida, já têm seus hospitais, já são independentes. Naquela época, não tinha tão. Você imagina a linha do tempo, né? É. Se hoje é difícil, e só quem tem um parente, um filho, uma esposa, um esposo, alguém da família que passou, que esteja passando por um momento desse, sabe o que é, de quanto é difícil. Porque não é só a dor física e emocional. Às vezes, pela falta de condição financeira, piora muito. E aí eu percebi o trabalho, né, de vocês, né, que estão ali. À frente é como você falou, acho que o elemento principal é o amor mesmo, porque muitas coisas é feita na vida e não tem crime nenhum nisso, é pelo dinheiro, pelo Mas retorno. isso não leva a nada. Não leva a nada, né? Não, Ali eu o percebo, dinheiro né, não que leva é, nada. Sem né, amor, você nessa não fase. Você tem de gostar do que está fazendo, tem que amar aquilo ali, porque senão não vai adiantar. E ali é um trabalho voluntário e que realmente as voluntárias trabalham é por amor. Mesmo. Por amor. Sair de sua casa, passar o dia ou passar uma hora, uma tarde, o que passar, o trabalho que fizerem, aquele Com certeza. trabalho está oferecendo a Deus. Edinha, nesse tempo todo, né, que você esteve lá, deve ter vivido várias fases, momentos e tal. Vai recordando aí, assim, alguns momentos que foram marcantes, que você possa ter vivido nesse período todo. Eu percebi já que teve, assim, algumas campanhas, alguns movimentos de mulheres que para mexer com a autoestima, não é? Quando, né, alguns casos que o seio, no caso, é tirado, né? Fala um pouquinho aí dessa sua experiência nessa casa, né? Durante esse tempo todo. Minha experiência iniciou como vice-presidente, na parte administrativa. Logo depois, quando eu deixei a vice-presidência, que a Edna assumiu, então nós fomos designadas para ser coordenadora do setor, na época era o nome preventivo. Hoje, como já ficou constatado, mas Ju pode até me dizer, que não existe prevenção do câncer, e sim, você faz o diagnóstico precoce. Entendi. Certo? Não existe assim um fato, alguma coisa que diga assim, não sei, o câncer de pele, que diz assim, se não tomar sol, pode evitar. Mas é aquela história de pode evitar. Sei. Mas a maioria dos cânceres, na realidade, se faz um diagnóstico precoce para prevenir a morte. Entendi. Certo? Então, quanto antes você detecta, Sim, mais favorável será a situação para uma cura. sim. Certo? E é nesse trabalho de educação preventiva que eu, depois que deixei a vice-presidência,
eu comecei a trabalhar. E nesse trabalho nós fazíamos, a Elia pertencia também, trabalhava junto comigo, mesmo sendo presidente. Era um trabalho assim, um trabalho mais educativo, porque era através de campanhas. Sim. E o nosso objetivo maior era fazer essas campanhas em lugares em que a informação não fosse fácil de ser levada. Por exemplo, era nos bairros pobres, era Jacintinho, era ali o mercado, mercado público, Sim. né? Mercado Não sei se nesse já era o público. mercado da produção, era o mercado, aquele mercado que a gente tinha, mercado de Maceió. Era em escolas de bairros pobres, Certo. onde nós fazíamos um trabalho não só sobre câncer de mama, mas sobre todos os tipos de câncer. Era um trabalho mensal. Certo. Essas campanhas eram mensais. E nós íamos, dependendo do mês. Certo. Geralmente, todo mês tem designado para um tipo de câncer, para um trabalho com um determinado tipo de câncer. Então, outubro, câncer de mama. Novembro, câncer de próstata. E sai. Certo. Câncer Tem câncer esse de detalhe, pele. né? E ainda nós fazíamos trabalho também, uma campanha que essa era muito forte, que hoje até, graças a Deus, já está menos, mas era a campanha do tabagismo. Tabagismo. Interessante. Essa campanha Olha o nível de era abrangência. forte. Entendi. Então a gente fazia basicamente o ano todo. Imagino. Hoje se fuma, hoje é menos, né? As pessoas estão mais. Hoje as pessoas já estão mais conscientizadas, mas na época o cigarro era... Era moda, né? Moda. Meu era avô, eu bonito, lembro, né? todo charme, né? Então, o que é que qual é o nosso objetivo maior? Trabalhar com o jovem que ia começar a fumar. Entendi. Certo? Para que ele se conscientizasse que aquilo não era bom para ele. Então, nós fizemos várias campanhas, uma delas me deixou muito feliz com os resultados, que foi no CEPA, Certo. numa das escolas do CEPA, onde nós fazemos campanhas com os alunos, para que eles nos ajudassem junto aos pais deles. Que bênção. Então, se os pais fumavam, eles iam falar para os pais, iam conversar com os pais, iam tentar ver se eles tinham influência sobre os pais, para que os pais, Que bênção. pelo menos, ou deixassem, ou diminuíssem, ou o que viesse à luta. E eu imagino que foi um efeito muito forte, porque quando um filho chega, né, para o pai, dá uma força muito grande. Edinha, foram vários momentos assim, né? Muitos. Eu sei que tem um arquivo vivo, tem um arquivo aí na sua memória muito forte. Eu volto já, que eu quero ouvir mais ainda um pouco dessa sua experiência. Mas a Maju está aqui com a gente e ela, além da comunicação que ela vem fazendo, né, ela da casa, ela tem uma vivência intensa pelo fato de ter passado uma fase, ter passado pela casa. A tua experiência, Maju, da casa na rede, ela se deu a partir de que momento você passou a conhecer e passou a fazer até parte? Fala um pouquinho para nós também. Era bem interessante que eu participei algumas vezes dos bailes que vocês faziam, né? Olha só. Lá atrás. E aí, eu quero essa história do baile, eu quero saber. Agora ficou interessado. Gostou, né? Essa eu gostei, viu? E ela vai falar, eu quero saber esse momento nostálgico. momento nostálgico. Né? Jovem guarda da rede. E esses bares que eu me reportei, eles são uma forma de renda, né? É um marketing nosso, todo ano tem um baile, e aí nós, além de divulgarmos, né, o nosso trabalho quanto voluntariado, quanto rede feminina, nós também arrecadamos um valor que é revertido para os trabalhos que nós desenvolvemos lá, né, que é o trabalho de hospedar esses pacientes, fazer campanhas, esses lanches que são ofertados, mais de 500 lanches diariamente, né, que são levados pelos anjos rosas, como os pacientes chamam, que são voluntários do setor de nutrição. Então, e aí eu entrei, eu já tinha tido câncer em 2008,
um linfoma não Hodgkin, que posso garantir, gente, bem interessante. Eu sempre tive uma vida muito ativa. Eu sempre pratiquei esportes mais diferentes. Desde jovem, digamos que eu sempre fui fora da caixinha. Certo. Tá? E aí, o que acontece? Eu descobri o câncer na garganta, que foi na base da língua, bem interessante, jogando tênis. Eu tinha 38 anos. E aí, jogando, eu só sentia a garganta aquecer durante esse bendito jogo. Era eu e meu marido. Ele dizia que eu parava o jogo para enrolar. Você está perdendo esse todo. Estou ficando cansativo esse negócio, está ficando cansativo. Mas eu só sentia quando o corpo. Você veja só, a atividade física me salvou mesmo. Ele aquecia, a garganta cortava. Bebia água, ardia. Pronto. Fui no médico, fiz quando vi estava com linfoma não Hodgkin na base da língua. E sempre tive vida saudável, alimentação. Mas, assim, quando eu comecei a sentir, eu corri. Então, a questão da prevenção é aquela história. Você tem uma ferida, você trata a ferida, toma antibiótico, às vezes, como é que chama? Anti-inflamatório. Enfim, faz o seu tratamento. Aquela ferida não fecha, não guarde. Vá buscar, mas é INSS. Bom, fique na fila de manhã, de madrugada, cada um com a sua realidade, né? Às vezes você tem um plano de saúde, mas não quer se dispor a sair de casa para estar investigando. Nada, isso é só inflamação. Enfim. Descobri o câncer, tratei. Descobri o câncer, tratei, químio e rádio. Na ocasião, Alagoas não tinha ainda o equipamento que chama conformacional, que é uma máquina que hoje Alagoas já conta com essa máquina, Santa Casa já tem, e outros hospitais também, e fui tratar em Brasília, que é uma rádio que vai direto, porque aí era aqui na boca, né, que eu tomava em radiação, para que não queimasse os olhos, prejudicasse o olfato e a audição. Então, assim, são coisas que hoje nós temos no nosso estado e que é muito difícil, o paciente pode ter certeza. Quando você descobre um câncer, até você descobrir que está doente, fazer a biópsia, iniciar o tratamento e concluir o tratamento. Hoje existem legislações, tá, que fala que você foi atendido, você tem 30 dias para o hospital, porque hoje existe todo um registro. O Ministério da Saúde tem conhecimento quando o paciente de natureza oncológica entrou no hospital. É obrigatório. Aí, com 30 dias, isso é uma lei, mas as leis, infelizmente, elas não são cumpridas, todos nós sabemos. Mas aí a pessoa sabendo o que é que faz, cobra, grita, vai para frente da televisão, escandaliza. Sim. Eu sou desse perfil. Boa, top. Né? E aí... É das nossas. Você tem lei para iniciar o tratamento e você tem lei para concluir. Só que, infelizmente, os pacientes, principalmente os assistidos pelo Sistema Único de Saúde, têm dificuldade. Então, a Casa Lenita Vilela, né, presidente Edinha, ela tem ajudado muito com isso. Às vezes, a pessoa entra em desespero e vai lá. Nós não tratamos ninguém. Vocês têm que vir através dos municípios de vocês, encaminhado para a Santa Casa, para de lá, se você não tem condições, o serviço social vai encaminhar para cá. Entendi. Ok, aí eu parei. Como você perguntou, como eu cheguei lá, a Fátima Canuto me convidou. Isso foi em 2008, né? Essa primeira parte. Eu não era da rede. Não era da rede. Não era da não rede. Tinha esses acessos. Não, eu ia para os bailes. E nos bailes, sabe o que acontecia? A dona Aélia vai... Eu vou entregar. Sabe o que eu dizia? Meu Deus do céu, essas senhorinhas, tudo dançando. Que coisa engraçada. Eu não tenho o que fazer. Não tenho o que Não, fazer. a gente conversava com a mais nova aqui do lado. Gente, repara, elas dançam tudo igualzinho. Elas estão fazendo aula em algum lugar. Era muito engraçado. E isso era meados de 2010, 2012. De repente, em 2015, eu me vejo na rede, desta vez, dançando, sendo observada por outras jovens. Você vê, né? A roda gira, né, Dinha? Olha, a roda gira, né? Eita, A meu Deus. roda gira. Com 3 meses que eu estava na rede, estou sentada em uma reunião da diretoria, com todo mundo lá. Aí, sinto um negócio doendo aqui, estranho. Tá bom. Aí, no outro dia, eu faço stand-up, sup. Certo. Aí, como eu estava numa turma avançada, chamavam os ninjas, aí eu cheguei em casa, que olhei no espelho, até aqui esse corta, olhei no espelho e digo, vixe, uma glândula. Meu Deus, o que é isso?
Aí eu fui para a Procuradoria, da Uncisal, trabalhei de manhã, saí de lá, ó, puf, direto para a médica. 4 dias, diagnóstico, novo câncer. Caramba. É. Não Você foi- contando assim, né? Você tem um brilho nos olhos, tem uma energia, mas e a segunda Câncer. notícia, como é pro coração? Eu tô falando isso porque tem tanta gente nos assistindo que não imagina. Gente, você É descobre... bombástico, né? É bombástico, é tipo assim, sentença de morte, né? A gente pensa. Aí vamos lá, tratar. E quando começa a tratar, diz, ó, não tem mais jeito não, transplante de medula ou partiu. Caramba. Hashtag partiu. Partiu, hashtag partiu. Aí você vai enfrentar 2 problemas, né? O psicológico e agora vamos lutar com o plano de saúde, Eita. né? Para fazer aonde, enfim. Vamos lutar para uma vaga para conseguir. Descobre que sua medula está preservada. Autotransplante, beleza, né? 2 meses e 2 dias deitado em uma cama, mas hoje, sinceramente, posso contar, gente, se alguém está com câncer aí, ou família está em tratamento, pode acreditar, não é uma gripezinha, não, mas se descobrir a tempo, não é mais sentença de morte. Vai lá, trata, sofre, cai cabelo, caiu 2 vezes. Mas depois você vai estar aqui, desse lado, falando para outras pessoas. Câncer não é sentença de morte. Esse trabalho que a rede faz, algumas pessoas realmente não entendem, né, presidente Hélia, Edinha? É um trabalho sério. Poxa, É sério. Pelo amor de Deus. É emocionante. Imagine vocês que estão há tempo, quantas emoções, né? A gente brinca com a história do baile, eu gostei de ver você falar, mas é interessante que isso é um composto da vida. A vida é feita de alegrias e tristezas. Isso para todo mundo, todo ser humano, né? Independente da classe social, independente do que for. E vocês que viveram esse tempo todo, e que não são poucos dias, quantas emoções, né? Quantas risadas nos bailes, quantos choros das notícias bombásticas, né? Quantas vidas também já devem ter visto, né? Irem. E assim, é uma escola, é uma coisa interessante. Você vai falar um pouquinho mais de 2018, a sua história realmente ela é comovente no sentido prático, né? Porque uma coisa é sempre assim, a gente falar de algo apenas porque ouviu falar ou apenas porque leu, né, e tal. Outra coisa é você vivenciar, quando é na pele. Eu já vivi situações assim, não convém aqui falar, não é o momento, mas coisas que eu, antes de ter vivido, eu pensava de um jeito, e depois que vivi, passei a pensar de outro. Porque é na pele. Quando é na casa do vizinho, tudo é muito fácil, né? Mas quando é na pele da pessoa. E aí também, mesmo que não seja na pele, mas quem se dedica à causa, não é quem se entrega para estar ali, para ouvir, porque quando você está ali envolvido, você vive aquilo, né? Você imagina, você contou aí, você contando, mexeu com as minhas emoções assim, de uma maneira, imagine no dia a dia. Você que levanta, você que está lá, você que abdicou de tanta coisa da vida, né? Em outros momentos, e está vendo. Aí eu pergunto a Hélia, que tem aí uma vivência, né? Se você fosse enumerar, acredito que não consiga, mas quantas experiências, quantas vidas, quantas histórias parecidas com a da Major? Tem várias. Né? Mas a pergunta é, na linha do tempo, de quando você está na rede, nesse movimento, até hoje, qual o seu sentimento de melhoria, de avanço, o que é que a tecnologia trouxe, essas coisas dos próprios municípios? Se a gente fosse resumir a diferença do começo para hoje, 22. Olha, foi um avanço muito grande. Primeiro, porque naquela época, quer dizer, naquela época, assim, atrás do ano de 2004, 2006, nós não tínhamos muitas as condições que tem hoje. Hoje está diferente. Quer dizer, houve um avanço em tudo. Por exemplo, os municípios, eu vou dar, muitos municípios estão independentes. Quer dizer, nós não temos mais aqueles municípios que nós recebíamos naquela época. Nós tínhamos todos. A gente fazia um levantamento dos 102 municípios e cada um com pessoas que passavam na rede. Eu tenho esses levantamentos todos feitos. Todos feitos. Não é? Às vezes, por exemplo, Delmiro Gouveia, que era o mais distante, quer dizer, um dos mais distantes, para, vamos supor aqui, não digo Santa Luzia do Norte, Sim, que era o próximo. que é o mais próximo. Mas a cada um nós tínhamos assim 10 pacientes que passavam na Santa Casa, na casa de apoio,
10 pacientes, 5 pacientes, 20 pacientes. Arapiraca mandava demais, 50 pacientes. Isso durante o mês a gente fazia o levantamento dos pacientes todos que passavam na casa de apoio a cada mês nós fazíamos. Durante o ano a gente fazia o total de levantamento. Quer dizer, hoje a gente já não tem mais isso. Hoje a gente tem muito poucos pacientes que vêm dos municípios. Poucos mesmo. Entendi. Quase nada. Entendi. E são geralmente aqui, perto. Não tem assim, aquela distância. Dificilmente Entendi. você encontra 2 pacientes ou 3. Você considera que as pessoas estão mais conscientes com esses movimentos a cada acho que ano? acontece Tal? que os municípios, houve um avanço muito grande. Eu vou dar um exemplo de Arapiraca, aqui nós tínhamos muitos pacientes de Arapiraca, e hoje nós não temos nenhum. Por quê? Porque tornou-se independente. Ela tem o hospital e tem o trabalho já independente. Aí, por conta disso, quem é de Palmeira dos Índios passa para Arapiraca e fica, certo? E alguns municípios, a maioria agora tem bons hospitais. Bons hospitais. Então, nós temos poucos. Acredito que é por isso. Sim, Tem entendi. impressão que é realmente. Tem tudo a ver. Hoje nós estamos atendendo pacientes daqui de Maceió. Quer dizer, às vezes que vão aqui que não tem condições, às vezes ficam na casa de apoio. Entendi. Para passar a semana de segunda a sexta. Onde aqui não era permitido, que a gente era mais mas os compensação, municípios. a capital, mas ela agora tem a gente recebe. muito mais habitantes, né? Porque tem muitos habitantes, tem muitos que necessitam. Às vezes a Santa Casa manda já 6 horas da noite um paciente que não tem condições de voltar. E a gente tem de atender quando a gente tem vaga. Boa. Certo? E isso é o que tem acontecido durante Eu fiquei curioso e só gostaria de saber, por alto, existem intervenções políticas, pessoas das assembleias, das câmaras políticas na rede ou isso não? Não, nada. Há uma independência? Há uma independência. Total. Nós temos apenas pacientes que vêm à Santa Casa e trabalham unicamente com a Santa Casa. E a Santa Tá. Casa é muito segura com isso. Entendi. Certo? É muito segura. Então, nós temos, assim, a gente respeita e elas respeitam a gente. Boa. Há um vice-versa nesse caso. Tá? Boa. É, muito bom. A gente tem os problemas nossos, são problemas internos. Perfeito. Certo? Entre nós mesmos, assim, o que deve melhorar. Deve melhorar. Certo? Quando, às vezes, se faz alguma coisa que não devia ter sido feito, mas isso a gente resolve entre a Santa Casa e a Casa de Apoio. Não tem nada fora, não entra política, não. Outra curiosidade, a casa tem um custeio, né? Todo mês tem suas contas, isso, aquilo, outro, tal. Essas contas fecham no sentido assim, dá para pagar as contas, tudo, né? Dá para pagar. Eu acho que nós temos. Boa. Com aquele lá de cima. Amém. Que realmente nos protege. Que bênção. Certo? Eu, por exemplo, nós não, até aqui, eu acho que desde que a Casa de Apoio foi fundada até hoje, nunca houve assim, necessidade de dizer que não tem, que o paciente não vai ter o lanche. Nós fazemos o seguinte, dentro de um dos setores da Casa de Apoio, aliás, um dos setores da rede feminina, a nutrição, que a gente chama nutrição. A gente distribui, que o Major tinha falado, nós distribuímos o lanche com os pacientes da Santa Casa, que não são nós, são os da Santa Casa, que vão fazer a químio e a rádio com os seus acompanhantes. Então, nós damos de segunda a sexta, todos os dias, de manhã e à tarde. A esses pacientes, nós oferecemos um bom lanche. Boa. Nós oferecemos... Eu acho que quando eu estive lá, estava na hora do lanche. Eu quase ficava na fila também. Olha, nós oferecemos, por exemplo, aumentamos agora o lanche, nós temos um munguzá, um arroz doce, um bolinho feito na hora que a menina faz, o bolinho, sanduíche, vários tipos de sanduíche, biscoitos salgados e biscoito doce, chá, café e suco. Que bênção. Todos os dias. Tem um personagem na Bíblia chamado Josué, que ele um dia disse assim, até aqui nos ajudou o Senhor. Ajudou o Senhor. E até aqui nos ajudou o Senhor. E continua ajudando. É assim? E cada dia mais aumentando. Amém. A gente sente mesmo que... Estou aumentando o número de pacientes agora, nós estamos aumentando. Em média, Hélia, gira em torno de quantas pessoas durante um mês, assim, que a casa cuida? Uma média por alto. Agora assim. nós estamos aumentando um pouco. Nós estamos, atualmente, hoje, nós estamos com 13 pacientes. 13 pacientes. Queremos aumentar, porque queremos colocar até 20 no mínimo. Eu estou trabalhando em cima disso, Tá sabe? certo.
A capacidade total, vamos dizer A capacidade total, agora, nós estamos com 40 pacientes. 40 pacientes. Para 40. Só tem que nós estamos recebendo. Antes, eu falo assim, vou fazer da minha experiência de 2004, nós não recebíamos acompanhantes. Mas depois houve uma mudança, quer dizer, foi mudando o presidente e tudo, e hoje vem o paciente e o acompanhante. Por quê? Porque na casa de apoio, quando o paciente, no início, era dado assim, aquele paciente que ia fazer a quimio-rádio, mas que ele tinha condições de sozinho fazer a quimio-rádio e ficar na casa de apoio como um hóspede. Porém, atualmente estão mandando, às vezes, pacientes que não têm, às vezes, condições de andar, ou têm outros problemas, e ficam. Onde não era para ser feito isto. Mas, hoje, quando eu venho receber, já recebo assim. Então, vai o paciente e um acompanhante. Ora, um acompanhante, ele tem mais um local, está dentro dos nossos 40. Sim, entendi. Aí, se for, por exemplo, nós não temos 40 pacientes. Se for o paciente e acompanhante, só temos 20. Só tem 20, entendi. Aí, e eu quero chegar aos 20, mas nem todos têm o acompanhante. Tem os que estão ótimos, que é exatamente o paciente que deve ser. A média de idade das pessoas que se beneficiam com a casa, assim, é mais pessoas mais jovens, com mais idade? Isso não tem. Varia. Jovem não tem, não aparece, não. Geralmente é uma idade média, né? Aquela idade de 50, a média é esta. Não vejo assim. Jovem não tem, não. Entendi. Até aqui eu não vi assim, jovens. O que a casa hoje promove, especialmente, é essa guarda, mantê-lo. O que é que mais a casa assim, promove de benefício? Bom, o objetivo principal é receber esses pacientes. Perfeito. Né? Nós temos cinco enfermeiras que são de responsabilidade da Santa Casa, porque ela também manda os pacientes. Nós temos um funcionário da Santa Casa e o cozinheiro. Cozinheiro não, é um copeiro, né? Não é propriamente cozinheiro. Por quê? Porque a alimentação, café da manhã, almoço e jantar, vem todos da Santa Casa, já tudo pronto. E o paciente recebe de acordo com o seu, que a nutricionista manda de acordo com as necessidades deles. A necessidade dele de alimentação. Que eles podem receber de alimentação. Eu fiquei curioso com o seu trabalho, assim, seu papel. Você tem a rotina da vida. Hoje, sua dedicação está mais voltada ou só voltada para casa, para a rede? Agora eu quero vou esmiuçar a vida da presidente aqui. Eu quero saber o que ela faz em ser na rede. Eu sei que você tem um histórico muito lindo como professora, né? Tem toda uma jornada de vida, mas hoje, além da rede, faz o quê? Esse cabo é curioso, você percebeu? Atualmente eu estou com uma dedicação quase exclusiva. Quase, não é exclusiva, porque eu tenho outras coisas. Tá. Eu sou ministra, eu trabalho na Igreja Santa Rita, lá certo. de Farol, não é? E, além disso, pertenço a Lions Clube. Certo. Mas que são trabalhos, quer dizer, o da igreja, eu baixei um pouco porque eu estou sem trabalhar. Mas eu sempre digo que a culpa foi do padre, porque ele foi. Quando eu fui convidada para voltar à rede feminina, eu estava numa reunião de ministros na igreja de Santa Rita. E o padre foi que me deu ele foi que deu a força, né? Ele disse, não, se você está sendo convidada, você vai voltar. Eu tinha dito não. Aí ele disse, não, se você está sendo convidada agora, você vai voltar e vai dizer que sim. Porque a pessoa que ele convidou foi uma mensagem, é um mensageiro. Sim. O mensageiro está dizendo, isso é vontade de Deus, não é a sua vontade. Que bênção. E eu aí fiquei assim, aquilo foi da hora. Uma culpa santa desse padre. Foi. Aí ele disse, eu vou fazer agora, vou fazer assim, fez uma oração de uns minutos. Sim. Na minha cabeça, que eu senti uma coisa totalmente fora. Eu digo, meu Deus, eu tenho que fazer isso. Agora você vai e liga para a pessoa que ligou para você e diz que aceita. Que bênção. Foi uma coisa desse tipo, né? Aí nada é por acaso. Nada é por acaso. Nada é por acaso, nada é por acaso. Agora eu queria ouvir essa nada é por acaso, né? Nada é por acaso. Nessa vida, a passagem da gente tem os seus significados, né? É lógico, tem coisas que a gente nem gostaria
gostaria que acontecesse, às vezes acontece, né? A Maju contou aqui uma parte da história e vai ainda falar que ela, se aconteceu, esse episódio, Maju, não tenho a menor dúvida, vocês aqui, que vai chegar a alguns corações. E para mim, se chegar a um coração, já é uma bênção. Já é uma bênção. Entendeu? Eu sinto isso na minha alma. Se chegar a uma vida, já é uma bênção. Mas eu queria ouvir, né? Um pouco a Dona Edinha também. Eu soube que a Dona Edinha foi a responsável por organizar esses bailes, é verdade? Meu setor era Eu prevenção. estou sabendo que estava todo mundo quieto. De uma reunião, Dona Edinha disse assim, vamos fazer uns bailes aqui para... Foi não, né? Eu até gostaria, porque eu gosto muito de festa. E a Muito bom. sociedade está cobrando, né? Onde a gente chega, cadê o baile? cadê o baile? Desde Que a coisa, da né? pandemia. Mas existe na rede um setor específico, que é o setor promocional. Ele é um setor específico de promoção de todas essas festas, Eventos, todos esses todos. bailes, todos os eventos Que bênção. que vão trazer para a rede um subsídio financeiro bom, não é? Muito bom. E a gente espera sempre que seja bom. Muito bom. Eu quis provocar, na verdade, Eu tô né? sabendo. Logicamente, eu quis Eu tô provocar. vendo. Mas a Edinha tem um papel assim importante e um deles é de estar presente, né? Porque assim tem um papel definido, mas essa satisfação de estar presente, de acompanhar e tal. Tem alguns movimentos. Uma vez eu lembro que eu soube, tinha até um desfile das mulheres que me fala de um desses eventos aí que você participou. Esses né? eventos, eles eram mais promovidos pelo setor promocional. Tá. Só que nós tomávamos parte também, porque a Sim. rede, assim, ela funciona como um todo. Perfeito. Nós sempre procuramos, dentro do possível, ajudar umas às outras, porque todas nós somos, está ali uma advogada, está aqui uma professora, está aqui outra professora. Perfeito. E Boa. várias profissões, dona de casa. Sim. Pessoas que querem se engajar no movimento e elas são bem aceitas. Então, não importa assim a profissão, Sim, não importa perfeito. o que faça. Mas lá elas assumem uma nova profissão. Por exemplo, eu fui do setor de educação preventiva por Certo. bastante tempo, muito tempo. Existem as pessoas que são do setor promocional, pessoas marketing Certo. e vários outros setores, né? Nutrição, todos os setores da rede existe uma coordenadora que é designada para isso, para Perfeito. coordenar todos esses movimentos. Eu já participei de alguns movimentos. Por já ser isso aí. rede feminina, todos que formam, todas são femininas, no caso. Não tem algum homem que forma equipe? Curiosidade, eu não No conheço. começo era, O né? Edinaldo Toda feminina, mas depois Entendi. aí alguns Perfeito, alguns perfeito. homens Tem, né, né? começaram. Voluntário, né? O Voluntários. Edinaldo, né? Não, Edivaldo. não, foi como era. Edinaldo, o nome dele não. Everaldo. Everaldo. Eu perguntei assim, fazendo parte da direção. Faz Sim, parte. o Everaldo foi diretor Foi financeiro. diretor. Ah, tá. financeiro. Boa, boa. Eu Primeiro sei que... ele foi o primeiro. Foi o primeiro Tesoureiro. homem, não é? É. O primeiro Não, homem. houve outro também. Porém, outro que ele também. ficou. Ele ficou uma vez. Mais tempo, que- né? Porque entrou no ano que eu estava exatamente a menina, que tornou-se esposa dele. Certo. Então Maria. ficou o casal trabalhando. Entendi. A Maria e ele. É. Até um certo ponto, eu não sei, eu ouvi o convite e ele resolveu ali, Sim. através da Maria, de entrar Perfeito, na perfeito. rede. Eu achei perfeito, aí todos nós Lógico. assinamos. Nós aceitamos. Que ele, Sim, ele foi perfeito. um grande tesoureiro, Beleza. muito bom, porque ele trabalhou em banco, tinha um conhecimento muito bom. Ainda hoje ele dá, sempre ele aparece. Ele Uma disse contribuição, que teve né? uns problemas, assim, problemas de doença, problemas Saúde, aí, de essas saúde e tudo, aí disse que não Perfeito. está afastado, mas é afastado assim. Se precisar, ele. Quando precisa, ele vai. Ele vai. Boa. E Chamou. atualmente nós temos Ele chega. também um advogado, né? Sim, Que entendi. é o Carlos Melo, né? É, o Carlos Boa. Nero. Que trabalha Boa. e é uma pessoa, um conselheiro, que está trabalhando comigo. Perfeito, esposo perfeito. exatamente da secretária Hum, da rede feminina. muito bom. Estão afastados agora, esse tempo estão em Portugal, mas estão voltando.
Muito bom. Eu vou ouvir um pouquinho também a Majô, mas antes fica aí anotando que eu quero saber quantos bailes já teve até hoje. Essa história do baile me interessa. Vai sair. Quantos bailes a Dinha já participou No e próximo, quantos nos bailes? Você vai estar lá. Nos né? próximos, Você e a Renata. você e Renatinha estão lá, Opa! viu? Você e Natinha. Com todo Vou prazer. dizer, todos os bailes, E é todas sempre as temática, viu? voluntárias, Temática. Temática, né? É, são todos bailes os temáticos. bailes, todas as voluntárias sempre estão presentes, Boa. não sabe? Me sinto. Todas participam. Eu já, Todas participam. eu já aprovo meu Participam convite. trabalhando, porque tem que Certo. trabalhar, porque senão o baile não vai dar certo. Não vai dar certo, dá a sua E contribuição, trabalhe, com serviço. cada uma dá a sua Eu quero contribuição. ir até Quem trabalho, quer? agora tem que dançar um pouquinho, né? Ah, Não, dançar você vai Dia- dançar, Ô, dona claro, né? Dia, eu gosto de dançar com a Renata. você- A gente Não, gosta não. não gosta nada. Ela sabe. Ah, Ela viu a gente, festa, eu tipo uma vi. festa. É um casal pé de ouro. Ah, Menina, como chamam Pé de assim? valsa. Pé de valsa. Pé de Pé de valsa, valsa. Mas Menina, você dançam, precisa viu? ver, mano. Eu sou induzido, assim. Eu estava na última festa, inclusive, eu tive o prazer de conhecer a Hélia também lá. E terminei sendo empurrado assim. A gente dançou um pouquinho, não foi? E eu Pensa. quero ir para esse baile da rede. Próximo Vai, você quero será ir. convidado. E haverá. Eu tenho a impressão que o primeiro agora, a gente não teve. Mas não tínhamos A condições. pandemia, a a pandemia Agora, prejudicou pandemia. muito É, esse eu trabalho. aproveito- Eu mesmo, aproveito viu? até pergunto a Hélia. Nessa fase da pandemia, a gente passou praticamente 2 anos, ainda estamos saindo, né? Não estamos livres ainda totalmente. Mas no auge da pandemia, o que foi que a rede fez? muitas lives, Fizemos alguma coisa, né? campanhas. Ah, As lives, né? As campanhas. As somente- campanhas. Certo, Ficamos entendi. somente As nas lives. lives. Por Certo. sinal, a Majô era uma das, sabe? Mas hoje está Pesquisadoras. convidada para fazer um podcast aqui com a gente. Olha, Quando terminar aqui, fazer um pitch, já Tá. tem um negócio aí em vista, ela vai fazer um podcast aqui, depois vai fazer um ao vivo em Tá Patacho. vendo, Majô? Depois eu explico a vocês como é que será o podcast lá em Patacho, aqui com a Majô. E vamos aproveitar, Majô, e convidar elas também, Ah, né? com certeza. Olha. Prazer Claro, enorme estaremos recebê-las. lá. Prazer enorme. Não é? Vamos Não. lá. Vamos sim. TheCast direto do Patacho. Apresentação, Majô. Casa Major. Meu Deus. Que bom. Majô, mas me fala um pouco. O sofrimento, assim, você comunica, você leva a informação para muita gente, junto com a casa, com todas. E tem presenciado, visto muito sofrimento, né? Assim, de gente que ainda chega com toda a diminuição que houve, mas a gente escuta muito. Pela vivência sua, né? E você tem uma história assim, bem prática, porque você, além de acompanhar, né? De ler, de ver, de acompanhar, de ver pessoas entrando e saindo, teve a sua vivência. O que foi mais marcante para você nesse período da casa aí, da sua trajetória dentro da rede? Então, nós fizemos vários trabalhos. Eu sempre estive ligada à coordenação de, como é que eu diria, juntar mulheres que tiveram câncer para fazer principalmente no mês de outubro, para fazer alguma coisa que chamasse mais a atenção da sociedade. Então, tipo, nós nos aproximamos muito de mulheres que tiveram câncer nesse período, outubro, especificamente o câncer de mama, que é o que é trabalhado. Certo. Tá? E aí nós tivemos um grupo, nós fizemos vários outdoors, nós fizemos desfile no shopping de perucas, fizemos exposição no shopping, elas davam entrevista, e isso tudo motivava muito. E entre essas mulheres, nós tínhamos 8 mulheres que tiveram câncer de mama, nós tínhamos uma merendeira e tinha uma dona de hospital, empresária, tinha uma tenente que faleceu sendo coronel, que foi a Cláudia, que foi um caso. Então, você perguntou o que mais marcou. O trabalho com essas mulheres diretamente, porque foram 8 e, ao longo desses 6 anos, 2 morreram de câncer, proveniente do câncer. Infelizmente. Então, isso realmente marca, né? Marca, eu vejo as fotos, eu vejo as postagens, abraçadas, a gente, né, com tanta esperança, com todo aquele trabalho, né, de empoderamento, né? Foram feitas várias fotos, nós fizemos um trabalho, convidamos vários fotógrafos assim de destaque dentro do nosso estado. Eu acho que eu lembro dessa fase aí. Foi Lembra? publicado e tal. Ficou Foi no- isso que eu estava tentando lembrar quando eu estava falando contigo. Desse movimento. Umas fotos muito bonitas, inclusive as mulheres, assim, expondo a expondo mama, mesmo, expondo a mama. tudo aquilo foi
com muita, elas emprestaram a imagem, né, com um empoderamento mesmo dela e de outras mulheres, né? Sim. Porque por mais que você falou assim, até eu sorri, você, sim, a gente está agora já tipo em 2022 e já é menos, não é menos. O câncer ele só avança. E quando a nossa amiga Edinha falava sobre a questão da prevenção, né? O câncer realmente. Ele é preventivo no sentido de detectá-lo cedo. Entendi. Contudo, existe um câncer que é o prevenível, digamos assim, que é o câncer do colo do útero. Tá. Porque existe uma vacina HPV. Essa vacina HPV, ela é aplicada em meninos e meninas com idades entre, eu não vou precisar agora que eu não estou com os dados aqui, mas entre 9 e, salvo engano, 14. 9, 12 ou 14. É fácil de ver. E o Estado oferece essas vacinas e, infelizmente, principalmente no Nordeste, isso é estatístico, né? Eu não estou criando, essas vacinas elas voltam porque os pais não querem que seus filhos tomem. Caramba. Acreditando que vai estar incentivando a iniciação sexual, não é isso, presidente? E isso tem trazido muito prejuízo. E, realmente, o câncer ele só avança. O câncer de colo de útero, no Nordeste, ele é altíssimo. E é muito doloroso você saber que você pode evitar através de uma vacina chamada HPV. São dadas 2 doses, antes eram 3, salvo engano, agora são 2. E, se você for dar particular, custa mais de R$600. Olha só. E o Sistema Único de Saúde, né, ele quer dizer, acho que é o Ministério da Saúde distribui essa vacina para todo o Estado. Inclusive, você perguntava há pouco sobre se tinha um dia D no Outubro Rosa. Sim, foi. Eu fiquei curioso. Nós apresentamos um projeto. Na ocasião, eu estava como presidente da comissão de apoio à pessoa com câncer da OAB. Certo. E aí nós apresentamos um projeto aqui ao município de Maceió, ao município do Pilar, ao município de Atalaia. E Atalaia foi o primeiro município levou para a Assembleia, levou para a Câmara Municipal. Foi apresentado, foi votado pelos vereadores, a prefeita sancionou, e então, em março, né, que é o mês do câncer do colo do útero, tem um dia D que essas vacinas são aplicadas nas escolas. Então, a importância dessa fala é reiterar esse assunto em relação a massificar essa necessidade da aplicação da vacina do HPV. Né, presidente? Muito importante isso ser dito a quem está nos assistindo. Eu acho essa informação fundamental. A exemplo dessa pode até ter outras, mas essa, principalmente numa fase, né, tão jovem, aos pais que nos acompanham, no geral, tenham essa consciência, né? Isso eu acredito que, de repente, quem está ao seu lado, que tem essa consciência, vai lá e aconselha, vai lá e mostra, porque é tão simples, né? A própria criança ouvindo, né? Então, que vacina é essa? Que é câncer? Como você falava há pouco, né, Dinha? Quando realmente... Lembra aquela campanha, presidente, que dizia, feche a torneira, aí a criança chega em casa, vê o pai e a mãe escovando o dente, vai acabar a água do planeta. Naquela inocência, mas a gente, quanto adulto, estou no choque, diz, opa. Toca. Não toca? Toca realmente. Então, assim, a prevenção do câncer, eu insisto e reitero no assunto, ela é fundamental, minha gente. Perfeito. Porque eu descobri 2 cânceres muito cedo, muito cedo, e tirei rápido. O tratamento não é uma mágica, não é mágica, é doloroso, é sofrível, tá? É violento. É violento. Você falou numa coisa que eu queria que fosse aqui destacado, que digamos que dá o maior destaque quando acontece, que é a queda de cabelo. E as pessoas rapidamente quando veem, ficam chocadas e tal, e as mulheres usam peruca. Eu estou falando isso porque o ano passado eu decidi por conta tirar o meu cabelo, né? Dona Dia me conhece há um pouquinho mais tempo, né? E eu decidi, foi uma questão mesmo pessoal, eu até brinco, né? Eu fui num barbeiro lá e tirei, passei a 2, cheguei em casa, minha esposa viu e eu pensei que eu ia apanhar. Me livrei, ela não bateu em mim. Aí eu voltei, passei a 1, aí ela não bateu, eu fui e passei a 0. E depois ela achou que eu estava bonito. Eu disse, eita. Valeu. Eu nem apanhei, já recebi elogios, pronto. Aí não tirei mais, não botei mais. Achei.
Até minha mãe diz, meu filho, deixa seu cabelo é tão bonito e tal. Aí eu disse, eu tô Mas feio agora. talvez seja um marketing seu, né? Você sacou, né? Não é à toa que ela é do marketing e comunicação. Ela já entendeu. Tá bom, já entendeu, né? Então, mas eu brinco assim, o que aconteceu foi o seguinte, alguns amigos, algumas pessoas, automaticamente passaram a achar que eu estava com CA, eu estava com câncer. E deles que ligou mesmo para mim, rapaz, força para você e tal. Teve um desses que eu estava tão ocupado, aí ele ligou para mim, aí disse, Jaelson, rapaz, como é que você tá? Tô te ligando para te dar um abraço e dizer que você... Essa fase vai passar, minha mãe também teve. Mamãe também teve. E eu estava tão aperreado com outras coisas, eu disse, rapaz, obrigado, a gente conversa depois e tal e tal. E ele desligou com a história de que mamãe também teve, né? Oh, meu Deus. Por achar que realmente aí pode ser, mas não deixa de ser um momento para quem passa, né? Eu, obviamente, como eu não estava, eu até... Mas eu imaginei para quem passa o peso, né? E no caso das mulheres, que geralmente cuidam mais do cabelo. A moldura do rosto, Moldura né? do rosto, né? Me fala desse momento. Você que teve duas ocasiões. No momento que você teve que tirar que caiu o cabelo, que você teve que ficar sem, como foi? Foi mais difícil do que saber que eu estava com câncer, né? Isso não sou só eu que digo, né? Entendi. Realmente é terrível você se olhar sem cabelo, né? E primeiro porque quando você olha já é um atestado, está com câncer, né? Você sai na rua, está com câncer. E tipo assim, atualmente, suponhamos, a gente já não está com colágeno em dias, vamos brincar, mas você tem essa oportunidade, colágeno em dias, jovem, né? E aí a gente tira esse cabelo do rosto. A pessoa diz, mas, está com cabelo aqui no rosto. Caramba, eu acho um charme, deixa ela aqui. Entendeu? Tá, Então, assim, de repente você olha, poxa, ela está com o cabelo no rosto. Aproveitando que você está falando de cabelo no rosto, ajeite o fone da dona Hélia, porque o cabelo dela é bonito. Isso, muito bom. Olha, isso, só botar para trás, pronto. Desceu, pronto, ficou linda. A gente aproveita aqui, quem sabe faz ao vivo. Né? Quem sabe, sim. Eu não sou acostumada. Não, mas tá ótimo, é normal. Geralmente ele escorrega, né? Então, a experiência de ficar sem é forte, né? E você por 2 vezes. A segunda foi pior que a primeira? Foi pior. Foi pior porque eu já estava com mais idade, né? Eu tenho 60, agora eu tive câncer em 2016, eu estava com 50 aí. Quem é bom de matemática? Edinha. Hélio. Professora. Sei Vamos não, fazer. 54. 54. Por aí. Foi que ano? 2016. Pronto. São 6 a menos. 6 a menos. Pronto, 54, certeza. Então, 54 anos. E aí você já tem passado pelo climatério, tem a questão da menopausa, tem nós estamos com a mulher está com os hormônios, a flor da pele, porque, na verdade, está começando a falta dos hormônios, né? Sim. Que você sabe que o normal a mulher passar para a menopausa com 50 anos. Eu entrei com 42 por conta do primeiro câncer, porque a quimioterapia pode evoluir a ponto de você interromper, né, o seu ciclo normal, e aí vem a menopausa, e aí vem o ressecamento de pele, não é só a questão da menstruação da mulher, é o que a gente está falando aqui de coisa por séria. favor. Então, assim, isso aí você vem com ressecamento de pele, você vem com uma série fica sensível, fica agressivo, enfim, é uma loucura que você vive. Imagina. Associa isso um câncer. Câncer. Né? Caramba. Associar isso, você se olhar no espelho, o seu corpo já está envelhecendo, porque o relógio biológico está gritando. Está gritando. Né? E você olha para o espelho e diz, poxa, estou com 54 anos, segundo o câncer, foi que eu fiz. Por que eu, né? Assim, aí, caramba, eu não faço mal a ninguém. Eu não fumo, eu não bebo, eu não me alimento mal, assim, eu não como gordura, isso, aquilo, outro. Por quê? Porque eu. Então, porque cada um tem uma meta aqui, deve ser isso, né? Interessante. Você falando assim, e vocês todas aqui, e muitas mulheres também, dão uma lição de vida quando encara a vida como ela é. A idade, o que for, é o que eu digo sempre, o que vem para um, vem para todos. Não é? Eu não queria ficar velho. Então, meu amigo, só tem uma saída. É você Ficar no meio do caminho. Viajar antes. A viagem Interromper a viagem. Não é? Eu acho lindo isso quando as pessoas, e aí se referindo especialmente às mulheres, elas assumem de vez. Minha esposa, essa semana, ela completou 50 anos.
E ela é uma mulher, assim, belíssima, de uma energia maravilhosa e tudo. E ela mesma fez uma declaração, fez uma postagem, por sinal, muito bonita. E ela disse que escreveu tudo aquilo chorando, mas chorando com emoção boa, né? De alegria e tudo, e dizendo ao mundo, porque algumas pessoas não querem dizer a idade, né? Esconde e tal. Esconde. E aí não tem problema. Para quem esconde, beleza. Para quem não esconde, beleza. Né? Tá tudo certo. Tá tudo certo, né? Mas ela resolveu dizer para o mundo, né? E postou lá e tal, e foi aquela enxurrada de comentários, de parabéns, e muita gente dizia assim, "Oxe, mas e você é isso mesmo?" Alguns colocavam lá dizendo assim, essa idade sua está errada. Está errada. Mas o que está em jogo, o que eu quero frisar aqui, não é a questão só da aparência. A aparência também está em jogo, mas é isso da alma. Não é? E quem cuida como vocês, né? Mulheres que estão nessa missão, precisa ter isso, que é para passar essa energia para as outras, porque, olha, se tem uma coisa que é pior do que tudo, do que velhice, do que tudo, é quando você perde o brilho nos olhos. É a tristeza, é quando você deixa se dominar por ela. Se vitimizar. Se vitimizar. É né? terrível. Porque aí chega o fim mesmo. Então, luta. Eu imagino, nunca vivi, mas imagino para quem teve essas notícias, para quem já viu muitos casos de perto, o quanto é doloroso. A gente tem uma gripezinha ou qualquer uma outra situação. Eu um dia tive que me operar de apêndice. Quando o médico disse que eu tinha que me operar, o mundo caiu. É uma cirurgia, né, assim, básica, que eu passei 2 dias. Mas ali foi... Imagina outra notícia. Mas, Hélia, a sua experiência, digamos assim, está à frente, né? Tanto de vida como de estar à frente, ela realmente é diferenciada. E 2 mandatos, 2 momentos. Como é que você encara daqui para frente? Você fica 22 e 23 e 24, como é assim? Agora me fala... 22 e 23 e 24 é o encerramento. Aí Mas eu vou falar com o padre. Sim, não vai ninguém. Eu vou conversar com o padre lá, com ele, para ele ter outra Mas conversa outra contigo. Aí foi o momento já passou. Já passou, já né? estou realmente cumprindo o que foi Entendi, determinado. essa Faço fase, né? com amor. Eu passo o dia, quer dizer, eu estou em dedicação exclusiva na rede por uma questão minha. Certo. Não é que eu tenho obrigação. Perfeito. Já deixei de muitas coisas, quer dizer, vou voltar ao meu normal a partir agora que eu sinto que a rede está quase que da maneira que eu gostaria de encontrar, quer dizer, está a Sim. minha maneira. Então, não é a minha maneira que eu estou dizendo, não é a questão de minha maneira, assim, mas é a questão de movimento, de ter mais pacientes, de ter os objetivos da rede, quais são os objetivos principais da rede feminina. E eu estou querendo, a cada setor, fazer com que cada setor seja responsável pelo que deve ser feito. Presidente Hélia, qual foi o seu maior desafio nessa trajetória à frente da rede durante todo esse tempo? Aí está difícil a sua pergunta. Pra responder assim, qual foi o maior desafio? O maior desafio. Não, propriamente o maior desafio, assim, sabe que eu não sei responder? Aí você mesmo, tá né? embolando Porque aí, são não é tantas certo. coisas a serem porque feitas. O que foi são que foi mais muitas difícil de coisas. fazer? Como na rede? Sim, Atualmente, no seu trabalho ao no longo meu do tempo. trabalho. Não, eu vou dizer uma coisa, eu só aceito trabalho, eu trabalho com amor, eu trabalho com dedicação. Entendi. Se eu sentir que não tenho condições, certo? E que não estou gostando, e trabalho porque gosto. Entendi. A rede, eu amo a rede, desde que entrei. Eu não Perfeito. queria entrar na rede no início, porque eu sempre trabalhei com números, eu sempre fui uma pessoa assim. Comecei a trabalhar com 15 anos de idade, ensinando números, e trabalhei em números. Sua área de ensino Toda sempre a área foi... de ensino minha é em números. Não fiz engenharia, porque naquela época a engenharia era para homens, não era Olha para só, mulheres. precisa bater um papo E, com o Renato. Cara, e eu fiquei assim, não era para mulheres, meu pai dizia isso, e ele dizia mulher para ser professora. E eu já ensinava, então eu fui para pedagogia, e fiz matemática depois exclusiva, sozinha, fiz uma matemática separada, porque o curso de pedagogia tinha matemática, aí eu fui para o Rio de Janeiro, fui para Recife e terminei um curso de pós-graduação dentro da própria matemática, né? Estudei mesmo e fiz concurso na universidade, passei e fui fazendo concurso do Estado, onde tinha concurso para professor de matemática eu entrava. E fiz escola técnica, comecei com a escola técnica, Colégio Estadual de Alagoas, que hoje é o nome do meu marido, né? Certo. Colégio Estadual de Alagoas e Universidade Como é o nome do Federal. colégio, para a gente destacar Edmilson aqui? Pontes. Edmilson Pontes.
Colégio Estadual Que era o Edmilson antigo Pontes. Liceu Alagoano. Tá. É o colégio mais velho do estado. Mas isso não. Não, eu estudei lá. Até uma vez eu dizendo isso assim, né? Todo anjo, não, você não conhece a história ainda não, né? Mas eu estudei no Liceu Alagoano, Liceu que hoje é o Alagoano, colégio... Passou para o Colégio Estadual de Alagoas e hoje é Edmilson Pontes. Então eu não sei como foi. Né? Tá, Agora é isso mesmo. Quer dizer, eu tenho um amor pela matemática, sim. certo. Fiz o meu trabalho. Quer dizer, eu fiz bem feito. Eu acredito que fiz bem feito. Tanto no estado como no município. No município eu só dirigi um setor, mas não cheguei a... Pronto, trabalhei em todos os setores de tudo que eu E hoje vivi parou na todos. rede e faz esse E trabalho hoje aí. parei na rede. Eu não acredito que parei na rede, não. Não, eu digo, parou na rede no sentido Sim, de, porque a de rede, estar neste a momento, rede né? é ligada a o que é a rede. Quer dizer, a rede é uma área de saúde. E eu nunca fui ligada à área de saúde. Eu sempre tive assim, eu não Eu queria, sei. quer dizer, assim, para a minha profissão, não gostaria de ser médica, não gostaria de ser nada só. Mas o meu trabalho, números. E entro numa rede, não é? Quando a menina me convidou, eu disse assim, mas não é possível trabalhar em hospital, Deus não gosta, professor. E hoje eu vejo que não, que até que eu, certo? Eu gosto, eu realmente amo a rede feminina. Muito bom. Estamos já caminhando, né, para a nossa reta final do nosso TheCast, um podcast diferenciado, para mim prazeroso, para mim motivacional, onde a gente se motiva, a gente começa a ver, encarar a vida até de mais firme, sabendo que tem pessoas ainda nessa terra, nesse mundo de meu Deus, ainda querendo fazer o bem. Né? Mas eu vou fazer ainda outra rodada antes de vocês fazerem as considerações finais. E eu queria ouvir ainda da dona Edinha. Eu vou chamar de Edinha mesmo aqui, que a gente está no podcast, né? Edinha Pode que continuar tem... chamando Edinha. Posso mesmo. continuar, né? Dona Edinha. Não, de vez em quando aparece um aqui me chamando de senhor demais também. Eu Senhor, fico me olha aí, sentindo tá muito vendo? celestial, Senhor, assim, né? Senhor. Então, Edinha, esse trabalho que você tem feito, você sempre se sentiu apoiada pela família, por todos? Você assim pretende mais tempo fazendo, contribuindo? Como é que você enxerga a sua presença na rede e essa questão dos apoios para você estar até hoje fazendo esse trabalho? Não, o apoio familiar sempre existiu, né? O marido, os filhos, sempre me incentivaram, não, vá fazer um trabalho muito bom. E eu, a partir daí, continuo até hoje, já há 20 anos. 20 anos. Quase 20 anos, né? 20 anos de rede, que foi desde a sua Sim. Reativação. reativação. 21 anos. 21 anos, desde a sua reativação, e eu continuo até hoje, trabalhando também com a ilha, com muito amor, com muito prazer, e fazendo tudo que me é solicitado para fazer, que eu posso fazer, né? Que eu tenho condições de fazer. Muitas lições de vida ao longo desse tempo, Muitas de lições aprendizado. de aprendizado, de vida. A gente sempre, todos os dias, a gente tem um aprendizado, não é? E trabalhando na rede, esse aprendizado, eu acho que ele triplica, multiplica. Eu sei. Esse aprendizado realmente é constante, não só com as voluntárias, como com os fatos que ocorrem sempre na rede. Certo? Tem alguma coisa que, digamos assim, tenha sido marcante ao longo desses 21 anos, assim, relevante, que um ano ou alguma situação assim? Agora eu digo que nem a Hélia. São São tantas emoções, Tantas são emoções. tantos casos, Falou, tantas coisas. muitas Muitos presidentes, muitas presidentes, Certo. cada um com sua maneira de trabalhar, cada um, e a gente sempre ali contribuindo, tentando ajudar no máximo que a gente pode. Eu fiquei Então, curioso. São as mulheres todas juntas, né? A gente até costuma brincar que... será que brigam muito? Será... Você se considera, no geral, unidas nesse trabalho? Olha que curiosidade, né? Quem é que tem mais pavio curto aqui, assim? Quem é que puxa mais a orelha? Das três? Das três, de quem? Da direção? Major responda esta pergunta. A presidente, essa pergunta eu passo para a Major. Passa para a Major, né? Eu acho que ela está com a procuração Porque- da presidenta para dizer quem até é. porque eu sou irmã da presidente. Opa, grande revelação. É melhor que Major.
Responda a esta pergunta. Ela lidera com pulso, né? Porque, embora a gente esteja falando aqui, falar rapidamente uma partezinha bem breve, se você me permitir. Por favor, Lá, os estamos em casa. pacientes, eles estão em tratamento na Santa Casa e nós recebemos ele lá, mas ali existe... quando você hospeda um paciente, atrás daquele paciente tem uma mãe, tem um pai, tem filho. Então, é muita energia. Aquela casa, ela tem muita energia, principalmente para quem tem algum tipo de sensibilidade mais aflorada, né? Porque você vê que aqueles pacientes, eles chegam dos tratamentos, muitas vezes você sabe que o emocional, ele fala muito. Eu acredito que, né, isso é uma opinião minha, eu acredito que uma boa parte, digamos que 30% talvez, seja aqui, na cabeça. Sim. Né? E aí, acredito que até mais. não é? E você sai de um tratamento desse, faz uma químio. A químio é um remédio, um veneno, né, para as células, e, ao invés de matar só o câncer, ele mata outras coisas no meio do caminho, o paciente fica debilitado, sente ânsia de vômito, sente tontura, sente angústia. Aí, quando chega na casa, aí tem uma salinha, a gente conseguiu climatizar essa sala através da nota fiscal cidadã, é importante dizer. É importante que as pessoas que estão nos ouvindo, se puder, se cadastrarem na Secretaria da Fazenda, no programa Nota Fiscal Cidadã, aí nós depois podemos estar passando o nosso CNPJ, indicando a rede como beneficiária, que porque bom. você escolhe uma Certo. instituição, e também vai estar se favorecendo, porque todos os meses é feito um sorteio, e nesse sorteio você, como usuário do comércio, na hora que expede a nota fiscal, o seu CPF sai na nota fiscal, junto com o nosso CNPJ, e aí você pode ser sorteado. Muitas vezes, próprias voluntárias lá, R$ 2.000, R$ 100, R$ 500, que é sorteado, porque... Sim. E tanto faz você comprar um carro como uma caixa de ovos, porque o que importa não é o valor, são a quantidade de notas fiscais. Quantidade de notas. Né? E aí nós vivemos, nós somos uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, nós dependemos desses movimentos, nós dependemos também de que alguns parlamentares possam estar fazendo uma emenda, indicando a casa porque isso é permitido, e nós temos obtido algum tipo dessa ajuda, mas nós continuamos recebendo roupas doadas, usadas para o nosso brechó, que também tem sido fonte, né, presidente, de renda. O nosso brechó, nós temos, quem quiser também pode ir lá passar, nós temos uma loja maravilhosa, roupas lindas, gente, roupa de 10, de 50 reais, que não faz vergonha a ninguém. E também temos uma loja dentro da Santa Casa de Misericórdia. Lá também vocês podem encontrar variedade dessas peças, mas o alvo mesmo é a pasta de dente, o sabonete, o absorvente, a fralda geriátrica, que a família pode estar comprando lá para os seus pacientes. A gente ajuda, sem lucro, né, um lucro mínimo, porque o objetivo da Santa Casa era poder ter a rede dentro da Santa Casa, fazendo esse trabalho de apoio. Nós também doamos, confeccionada por nossas voluntárias, né, presidente, a almofada em formato de coração, que a mulher mastectomizada, ela coloca aquela almofada com formato de coração, com aquele material apropriado, aí descansa a mama, porque aquilo queima, aquilo dói. Imagina, tirar um peito da pessoa, né? Você fica aqui, né? Desequilibra tudo. Daí você bota aquilo. A rede também, no setor de ateliê, né, Edinha, presidente, nós temos a construção também de prótese mamária, né, que se assemelha a um peito, número 36 até 40 e poucos, para que a mulher 46, que a mulher possa estar vendo qual o tamanho da sua mama, coloca por dentro do sutiã, porque ao menos você não vê aquilo, é uma coisa provisória, né? Perfeito. Aí é feito esse coração, isso aí é doado, é doação, o coração e a mama, a prótese mamária artesanal, confeccionada, né, por nossos voluntários no ateliê. Então, assim, a rede tem um trabalho muito grande. E quando a gente falava da necessidade desse carinho, desse afeto com o paciente dentro da nossa casa, qualquer pessoa que quiser, vai lá visitar a rede, senta lá uma tarde. Excelente. Eu, embora tenha sido rápido, passei um pouco menos que uma hora, mas foi bom ter ido, conheci. Realmente esse apelo, nessa fala sua, tem todo sentido e a gente reforça aqui. Vai lá visitar, vai conhecer.
conhecendo é sempre diferente. E né? pode doar também, gente. Se Pode puder doar. doar polpas de fruta, se puderem doar milho para o munguzá, né, presidente? Nós somos uma casa, Boa. nós não temos renda fixa, não temos. E as despesas são muitas, gente. São Imagino. muitas. A gente tem energia, a gente tem água, nós temos IPTU, que ainda não fomos, né? Até a prefeitura a gente faz um apelo aí para isentar a nossa instituição, que nós temos sim o título, vamos lá, me ajuda, utilidade pública, Utilidade pública. municipal e estadual. Perfeito, A rede é uma instituição perfeito. muito séria e qualquer pessoa que queira fazer doação, açúcar, leite, tá? Boa, Pode doar, porque fraldas, né? O que mais, gente? Gêneros alimentícios, Gêneros alimentícios, ou gênero de higiene, porque os pacientes realmente eles não têm condição. Não tem. E para você fazer um tratamento oncológico, a necessidade de ter um corpo nutrido é muito importante, porque é muita química, Imagino, sabe? imagino. Então, é importante mesmo, quem puder. E se puder estar doando R$100, 500, 1.000, tem pessoas que fazem as doações em dinheiro. Outra coisa, lá, além de ter a tesouraria, é uma casa muito séria, tem um conselho fiscal. É tudo passado, nada entra sem estar um ponto no i. Porque existe toda uma estrutura comandada por presidente Hélia, que é quem está à frente dessa grande orquestra. Com certeza. E que eu assino embaixo pelo perfil, até é pouco tempo que eu a conheço, né? Mas ela procura ser justa. Até eu fui errar o nome dela, ela disse que ia me dar um cascudo e disse, pronto. Então, ela é séria mesmo. Sério mesmo. O ateliê vem desde o início da rede e é um setor que tem o maior número de voluntárias e que, do início até hoje, continua do mesmo jeito. Que benção. Trabalhando igualmente. Tanto que, como, eu ainda posso dizer assim, como prova, eu não digo como prova, como experiência, como não sei dizer assim propriamente, hoje a diretoria é toda do ateliê. A pessoa, que coisa boa. Temos a Hélida, é uma que faz muita coisa bonita no ateliê. O ateliê eu queria são conhecer a as Hélida. próprias voluntárias, Eu já soube, a Edinha faz, né? A Né? Edinha faz, essa- a Edinha contribui. faz. E são as próprias voluntárias que elas compram o material, dificilmente usam o dinheiro da rede, dificilmente, que cada um faz a doação, Tá. e trabalham dentro da sua especialidade. Certo. Por exemplo, tem muito, eles fazem um projeto, assim, por exemplo, hoje vamos trabalhar com toalhas, panos de pratos, com isso que mais precisa, e todas elas fazem. Uma borda, a outra faz o crochê, a outra faz dentro daquela necessidade. Que maravilha. Houve um ano em que a rede feminina trabalhava, o ateliê trabalhava com as pacientes que tinham... Caramba. Também, as E é pacientes isso que que a gente tinham quer fazer. tinham Que estavam com habilidade. condição. Com atividades, as que podiam, que É. tinham atividades, vinham do interior e faziam coisas belíssimas na rede feminina, que nós fizemos vários, foram vários Vários trabalhos de todos eles depois foram divulgados. crochê. Que de- bênção. Tudo feito pelas próprias pacientes. Isso foi muito bom. E eu quero ver se volta a fazer esse trabalho. Muito ver se tem bom. algumas pacientes dessas que estão entrando, para ver que tem. Porque às vezes a pessoa A tem- sensação de quem está fazendo algo É. nessa linha, né, por amor e ajudando, é uma coisa muito interessante, porque além de ajudar de fato, porque aí transforma em renda e chega a atingir alguém, eu acho que é a alma, né? E vá lá, dá oportunidade única. Vocês estão ouvindo aí, vão no Shopping Maceió, Sim. no quiosque da rede, primeiro andar, em frente às bênção. lojas Marisa. É muita propaganda, daqui a pouco eu vou estar pagando cachê aqui para ele, viu? Mas suba lá no primeiro Não, andar, por favor. vá adquirir uma peça dessas que a presidente e a Edinha acabaram de falar, lindas, peças lindas. Já vai guardando lá para o seu Natal, para dar aos amigos, à família. Adquira a camisa, que a Edinha está com ela aí. 3 perguntas Muito que bem. salvam. Olha Tá ali, só. ó. Sabia que descobrir antes aumenta as chances de cura? Você conhece os tratamentos para cada tipo de câncer? E a última ali embaixo, você conhece os avanços da ciência contra o câncer de mama? Então, Caramba. essas, né? Da São campanha deste perguntas ano. É uma- da campanha deste Eu vou ano. lá esses dias e vou fazer um stories, vou marcar vocês. Ah, beleza. Vamos Estou ficar- aqui no quiosque, recomendado Mais pelo um. Major, Opa! pela Eu só quero avisar que o quiosque vai só até o dia 23. 23, tá certo. 23. É, até o dia Encerrado 23. dia 23.
Perguntas curiosas ainda. Eu acabei de chegar do quiosque. É, Estava lá. vendedor, imagina que vendedora de ponta. Não, Vi as carreiras pra cá. Que Cheguei benção, em tá casa. vendo? Eu soube, passou o dia na rua, trabalhando. Foi, E menino. chega, eu tenho uma pessoa que eu conheço que depois eu quero saber dele, o que ele achou. Perguntas curiosas. Eu sempre ouvia, logicamente, eu não sou um conhecedor do tema, eu apenas acompanho esse exame do toque que recomendavam muito para as mulheres fazer e tal, ainda hoje assim... Universal. Universal, né? É o alto, Me o Fala um autoexame, pouquinho, não é? fala um pouquinho para a nossa audiência, para que como é que isso é feito? Normalmente no banho, né? Fica mais fácil porque está nua, claro. Você está desnuda. Aí vai fazendo, apertando a mama, contornando, né? E quem tiver alguma dificuldade, vai lá no YouTube, Tá, coloca também. como fazer o autoexame. Você vai. Se você encontrar algum ponto diferente, né? Nós não somos médicos, é bom frisar, tá, gente? Lógico. Porque às vezes está dando informação como se fosse. Não somos. Isso aí já é o que nós aprendemos, Isso. né? Inclusive, nós temos uma peça, né, gente? Presidente, é uma Temos mama a amiga. mama amiga, Mama é. amiga. A A gente mama devia ter amiga. pensado, traria, Foi. não trouxemos. Pois Que é. são Era. duas mamas que você mesmo podia apalpar e você ia sentir Entendi. os tamanhos dos nódulos. O nódulo pequenininho, ele vai crescendo até um certo tamanho. Entendi. Então, se você encontra, você já corre, vai no mastologista. Se não Perfeito. consegue mastologista, busca um clínico, o clínico te encaminha, manda fazer um a outro. A mamografia, ela é fundamental, Perfeito. né? Fundamental. Fundamental, é anual. Infelizmente, o Sistema Único de Saúde só libera gratuitamente, quer dizer, a mulher, a partir de 49 anos, ainda temos essa luta, né? Para fazer a mamografia. E, infelizmente, infelizmente, nós vemos que a cada dia que passa, o índice de câncer de mama só aumenta. Então, é uma coisa Caramba. contraditória. Por isso que eu pedi, aqui, obviamente, que é uma breve ilustração, e para também destacar a necessidade de que isso é real. Ou seja, o toque, obviamente, que depois, logo em seguida, procurar um médico, mas é recomendável que ainda seja feito e que se preocupe com esse assunto, né? Não se preocupar só depois, né? Porque o brasileiro, às vezes, deixa para só comprar o cadeado depois que... É curativo, né? A gente não tem Inclusive, prevenção. Jéssica, o uso da mama amiga, quer dizer, a utilização é muito importante nas comunidades carentes, porque a gente não tem Entendi. a menor informação sobre a necessidade de fazer o autoexame. Eles veem na televisão, mas eu não sei se não conseguem absorver aquilo, dar muita atenção. Então, quando nós chegávamos, né, Hélia, nós levávamos, a Mama Amiga já é bastante antiga, lá na rede, e quando nós chegávamos com a Mama Amiga, que nós mostrávamos e nós entregávamos para as mulheres, para que Sim. elas Apalpasse, aprendessem né, a tocasse. palpar, elas ficavam assim, admiradas. Então, nós explicávamos para ela, quer dizer, a título de informação, não era claro, como diz o Maju, não é nenhuma aula de medicina, mas Sim. era a título de informação e de ensinar a elas como é que fazia de uma forma mais prática. Porque aí elas iam ver na Mama Amiga, diz a explicação, como é que faz, o toque dos dedos, como se quem está tocando pianinho lá. Tá. E elas iam fazendo. Eita, achei um! Era uma festa. Incrível, né? É. Entendeu? Porque aprende, né? uma É, lição. aí nós ficávamos até que todas elas fizessem o toque. Nós temos 2 ou 3, é? Não, temos duas. Duas mamãs, Temos duas. Certo. Sabe, duas caixinhas com a mamãe. Isso é didático, né? E elas, nós tínhamos a paciência de ficar esperando que cada uma delas, nós íamos para junto, nós voluntários, Sim, sim. geralmente um grupo, né? E elas iam tocando, inclusive alguns homens também, né? Que iam, Certo. alguns esposos. Eles iam, digo, olha, os maridos podem muito bem ajudar Sim, nessa lógico, parte aí, lógico. não é? E era bem interessante a época que a gente fazia esse trabalho Muito lá. bom. Tudo é conscientização. E É. a médica, a doutora, acho que foi a doutora Francisca. Quem foi que fez a abertura na rede? Que eu recordo o nome da médica. Que ela mostrou. Sim, que fez a palestra. Doutor foi doutor. Foi doutor João Derbal. João Aderbal, ele mostrou que me impressionou muito. A gente está falando de uma coisa preventiva do Preventiva, carocinho. é. Mas acontece que o que ele mostrou é chocante, né? Chocante. O peito, a ferida já é tão grande
E quando a mulher chega no médico, o negócio já está todo comido. Todo. Você não acredita. Às vezes, o peito também, né, diz que um líquidozinho estranho começa a sair. Sim, eu já ouvi falar né? também. Aí tem uma feridinha, aí coloca não sei o quê para tratar, e a feridinha não fecha. Vai no médico, não consegue ser atendido. Aí começa aquela Via Aquele Cruz drama. que chama? Via Cruz. Via Cruz. E no meio do caminho desiste porque não aguenta tanta coisa. Aí quando quando ele mostrou, não tem eu fiquei mais. chocada com É, aquelas fotos. Porque a gente está falando aqui de prevenção. Prevenção. Agora você pegar feridas daquele jeito, Aí o já não século tem mais. XXI É. ainda existir. E outra coisa, nós fizemos uma proposta de dever de casa. A coisa não está nem fluindo. Eu vou depois falar com o presidente para ver se lançamos um dever de casa no dia, como seria. Todas as voluntárias, até o Sim. final de outubro, apresentaria o comprovante de que fez sua mamografia, Certo. como uma forma de motivar internamente Sim. esse movimento da prevenção. Lançamos também, junto com a Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, que se encontrava lá, a presidente Josefa Barros estava lá, Certo. né? E aí elas, não, vamos fazer. Inclusive lá já estão dando os nomes, tá fazendo. E no final nós iríamos fazer um sorteio de todos os exames, que vão apresentar os exames. Essa Certo. festinha só vai entrar quem fez o fez o exame, né? Que massa. E no final vamos dar 2 dias na Casa Major para o que for sorteado. Ah, tá. Entendeu? Como uma forma de motivação, de brincadeira. Mas a Certo. coisa é séria. Sim, lógico. E um E um incentivo enorme para que você façam mesmo, né? e porque nós pontuamos dentro de nós, quando eu falei agora. Veja só, nós somos mulheres evoluídas economicamente, culturalmente, e muitas de nós não faz Não ponto. Caramba. Tem 3 anos, vamos dizer, eu fiz em 3 anos. Vou não. Quem procura acha. Olha só. Então, você vê, se nós, eu digo nós, mulheres, Sim, entendi. que hoje temos um pouco mais de condições, digamos assim, economicamente e culturalmente, né? É. Porque isso é bem importante, não basta ter dinheiro, você também tem que Sim, ter o entendimento sim, da coisa. sim. E há muitas com plano de saúde e tudo, e simplesmente não faz. Sabe por quê? Vou lhe dizer, pergunta para a Renata. Renata, dói? Dói. Dói muito. A mamografia é triste. Eu Mas- já disse. Não é tão. Minha. Não, assim, tá vendo? Depende de cada mulher. Depende da Pronto, eu tenho duas sensibilidade. irmãs. Depende Uma da fez, eu digo sensibilidade isso de que eu cada acompanho. uma. Porque eu faço Uma delas tranquila. achou difícil, Tá doeu. A outra já não tanto. Mas, como eu já tive 2 cânceres, então virou água com açúcar. Porque eu fecho os olhos e digo, moça, não deixe doer, por favor. Aí ela vai fazendo, ajeitando Sim. aqui. Outra coisa, eu tenho uma prótese, né? Então, a mulher que tem um silicone tem mais ainda, Mais dificuldade. tem mais dificuldade. Porque Sim. a mama está lá atrás, não é isso? Você tocou no ponto, né? Nesse caso da mulher que tem o silicone... É obrigatório do mesmo jeito. mesmo jeito. Mesmo jeito. E até bem preocupante, né? Assim, para algumas, porque a doutora Conceição chegou para mim, doutora Conceição, oncologista, hematologista, que o problema que eu tive foi na parte hemato, que são os Hodgkins. Enfim, linfoma. Ela disse, tire isso. Tire isso. Eu estou mandando minhas pacientes tudo tirar esses negócios. Porque O quê? eu- Do silicone? Com silicone. A gente não sabe o que é que se esconde aí atrás, sabe? Mas não tem nada que comprove. Isso é só uma fala da minha médica, Entendi, sabe? entendi. Mas aí a gente fica a dica. Quem Fica a tem, dica. faz. Quem não tem, faz. Se dói para fazer, beleza. É só uma vez no Mas é um ano. minutinho. Uma vez no ano. Mas é um minutinho. Também não é tão. Mas Sentido, você sente, né, presidente? É. Então, mas doendo ou não doendo, Fazer. não é isso? Fazer. Tem Vai que lá e fazer, faz. porque doer pode garantir. Sim. Dói Tá. fazer o tratamento oncológico. Aí... Esse dói mais. Esse dói. Esse dói, esse dói. Esse dói. Para fechar esse ciclo da conversa, eu quero aproveitar e, curiosamente, ouvir de vocês como se trata de câncer, e pelo histórico da casa e da vivência mesmo, o Novembro Azul, que não chegamos nele, né? Tá todo mundo de rosa, inclusive eu também, né? Quando eu fui procurar uma roupa, eu disse, meu Deus, eu tenho que ir de rosa e tal, né? E surpresa, no guarda-roupa tinha, tá vendo? Não tinha mais de um, inclusive, né? Achei isso daqui, eu disse, não. Então, mas aí, só antecipando um pouco, o trabalho de vocês
no novembro, vocês contemplam também? Faz alguma campanha, alguma palestra, Faz, alguma coisa? Tal? Porque eu vi homem lá na casa tal. Não é tem a ver. intensivo como Outubro Rosa, mas Certo, se faz. Alguma se faz, coisa. né? O Novembro Rosa nós vamos fazer. Não como Outubro Rosa, do dia a dia. Entendi. Assim, naquele trabalho. Mas vamos Eu digo isso trabalhar. porque é interessante, e esse trabalho das mulheres, ele já vem há mais tempo, e as mulheres, visivelmente, perceptivelmente, elas são mais conscientes, os homens, até infelizmente, é uma realidade, o machismo, aquela coisa de achar e tal, eles fogem muito do exame, fogem dessa realidade, e que, de fato, isso não tem nada a ver, é uma coisa... Eu fiz 50 e eu fiz já o exame, e assim, o exame do toque não é nada demais, assim, né? E eu venho de uma geração em que era o não, né? Meu pai, meus tios, eu tenho um tio que eles podem morrer, mas isso eu não faço. Então, imagine a mentalidade. Então, mas vocês também atuam, faz aí, aconselham e tal. Lembra que nós fizemos aquela campanha e tem 3 anos. Nós fizemos uma campanha no Outubro Azul. No Novembro Azul. No Novembro Azul, onde tivemos 2 backdrop. Backdrop, né? Aquela peça grande com um banner. Sim. Um no Shopping Maceió e um no Shopping Parque. E lá nós tínhamos secretário da Fazenda do Estado de Alagoas, presidente do Tribunal de Contas, vestir a camisa azul. Sim. Tínhamos o vigilante, não, o faxineiro da nossa instituição. Então, assim, tínhamos um médico, tínhamos vários... Sim. Porque o que é que nós queríamos levar? Mostrar qualquer pessoa vai ter o câncer de mama ou de próstata, Tá. né? Independente de qualquer coisa. Corre Então, o risco de o ter. ser humano é um só, né? É. Então, eles vestiram a camisa e foi muito bacana, porque dizia lá, eu faço o exame, tipo Tá. assim, Sim. tá? Então, a necessidade de se fazer, eu quero continuar por aqui. Então, foi bem bacana, porque Boa. nós tivemos, assim, várias classes social, várias classes cultural. Sim. E foi muito bacana, porque foi uma exposição grande. Então, vamos tocar aqui lógico. o Novembro Azul, quem sabe por aqui convidar alguns homens para falar sobre o Não, assunto. e nós Queria temos uma ajuda de vocês. experiência muito boa, logo no começo no início da rede, quando nós começamos esse setor de educação preventiva, nós fizemos, Reginaldo. isso a título de experiência mesmo, Reginaldo. no Reginaldo. Então, no Reginaldo, nós estivemos lá numa escola que pertencia ao Lions Club, parece, se não me engano. Aí depois até dizer melhor do que eu. E o nosso objetivo era convencer os homens, através da informação, logicamente, a fazer. Eles não sabiam nem o que se tratava, nem para onde ia. E nós levamos lá médicos, nós levamos enfermeiros, para explicar a eles o que era, como era, e a Sim. necessidade deles fazerem o exame. Certo. Garanto. E nós estamos, até já estava falando, né? Vamos ver se a gente volta a fazer o trabalho de educação preventiva em todos os meses. Sim. Câncer Perfeito. de mama, câncer de próstata, câncer de pele, câncer de Perfeito. colo de útero. Perfeito. E ver os meses alusivos Perfeito. e Eu fazer isso. garanto provocar e fazer um podcast aqui Muito sobre bem. o Novembro Azul, né? Até porque o rosa aconteceu, então nós, o azul. Irmãozinho, você que tem aí vergonhoso, estou olhando para aquela câmera exatamente falando com o meu irmãozinho aí que está com vergonha de fazer o exame do toque. Você tira isso de sua cabeça, vai fazer, que é melhor É muito viver do que qualquer outra importante, coisa. né? Qualquer- Não é, Maju? E podemos convidar o doutor Mauro Barros, presidente da ABMCJ, doutor Mauro é urologista, ele pode estar aqui com você, conversando. Fechado. Quer dizer, Convite, né? fica bravo comigo não, doutor Mauro, mas você vai ter a oportunidade de ajudar milhares de Doutor pessoas Mauro, que isso estão não é um aqui pedido meu, ouvindo. não é dela, viu? Mas é uma convocação. É. Mas, gente, eu estou muito contente com o nosso podcast. Esse é um assunto que tem uma profundidade. O trabalho de vocês é diferenciado. Tenho certeza que se a presidente Hélia fosse falar mais aqui da história, ela tinha muita coisa a revelar, não é isso? Edinha, então, né, esse tempo todo, a Maju com a sua experiência, com a sua vivência também, extremamente gratificante. Mas eu queria fazer a última rodada aqui, deixando a vocês essa oportunidade de agradecer e também falar algo mais sobre esse Outubro Rosa, sobre a Rede Feminina de Combate ao Câncer,
sobre a casa também. Eu acho que é uma oportunidade ímpar. Vamos para a história. Esse podcast vai ser assistido pelo Brasil todo, vai ficar lá na plataforma, no YouTube, para muita gente assistir. E eu gostaria de fazer isso, e começando pela Edinha. Logo por mim. A presidente Pode está aqui. ser, eu quero. A presidente ela vai dar a bênção final. A bênção final. É, exatamente. Mas ela vai importante, fechar com fecha. chave de ouro. Você quer o quê? Um que não tem... Eu quero uma exatamente. fala sua para as mulheres, né? Assim, tudo que tiver no seu coração e queira, né? Falar ainda. Que conselho Edinha daria para as mulheres que nos assistem, que está nesse momento da vida, outubro de 2022, e assim, que mensagem você deixaria para elas? Pode até Não olhar para seria- aquela câmera. Pra ali? Para aquela ali, é sua. Aquela ali. Aquela ali é sua. Não seria bem um conselho, Tá. mas seria um apelo para que as mulheres se conscientizassem da necessidade de fazer todo esse trabalho constantemente de se prevenir que, dentro do possível, não é? Ou esse trabalho de diagnosticar precocemente. Agora, no mês de outubro, seria do câncer de mama. Mas os demais meses também poderiam ser considerados também como mês de outubro. Todos os meses, todos os dias, a gente tem que ter a consciência de que o câncer ele está aí. E a gente tem que trabalhar para descobri-lo enquanto é tempo, não é? Para evitar justamente o pior. Certo. Então, é melhor a dorzinha, como falou a dorzinha da mamografia, que não é tão grande quanto ela falou assim, não, viu? Ela exagerou um pouco da dor, viu? Eu faço, a Elia faz. Eu assustei. Não é tão assim, Assustou. não. É uma compressão forte, mas é que é muito rápida. Rápido é. Muito rápida. Então, a consciência de É pior, gente, do Novembro Azul. também não é tão ruim, não. Quer dizer, eu não sei, Ah, não mas... sei. É outro Mas toque, me né? disseram, né? Mas me disseram, né? Disseram, Viu? me disseram. Mas a importância de seguir esse caminho, Muito certo? Está sempre observando, está sempre se tocando e fazer os seus exames, chamam exames preventivos, mas é exame de diagnosticar precocemente aquilo que você pode tratar a tempo Perfeito. Tratar a tempo. e se curar. Quem procura, Acha. acha E a cuida. cura. Boa. Exatamente. Gostei do complemento. Quem procura, acha a cura. Muito bom. Então, é até quer viver, importante, procure. é até importante achar. Também. Se tiver, né? Bom é que não ache. Sim. Mas se achar, achou a tempo e vai se tratar. Vai se tratar. Que, como disse a Major, muito sabiamente, câncer não é sinônimo de morte. Boa. Atualmente, não, já foi. Já Mas foi. atualmente, não. Já foi. Muito bom. Muito grato. Era isso que sua- eu tinha que dizer. Muito bom. Vamos ouvir também a nossa Major. Vamos fazer aqui, iniciar fazendo 2 convites, tá? Boa. Você, mulher que está nos ouvindo, e não tem condições de fazer a mamografia financeiramente, passa lá na Rede Feminina de Combate ao Câncer, que nós disponibilizamos mamografia. Tumbou sua fala. Hã? Não, pode continue, continuar. continue. É, Você reforça. passa lá para. Claro que você tem que atender às exigências do Ministério da Saúde, 49 anos a partir. Mas se tem algum sintoma, um sintoma de uma suspeita, e se tem alguém na família, a mãe, a irmã, que também tem câncer, e você está com algum problema, independente da idade, vai lá, conversa para a gente ver como é que consegue encaixar isso. A Santa Casa disponibiliza essas mamografias, não é só em outubro, qualquer mês do ano. Boa. E tem outra coisa bem importante, não é só fazer, vai receber o resultado, porque também é uma estatística negativa que nós temos, mulheres que fazem a mamografia e não vão buscar o resultado. Incrível isso, E às vezes está lá o câncer e não tem nem como se comunicar, deixa um telefone que não funciona.
que não funciona, enfim, são milhares de problemas. A nossa casa de apoio Lenita Vilela fica na rua Zacarias de Azevedo, no centro da cidade, próximo ali da linha do trem. Ali é trem ou VLT? VLT. Eu acho que é VLT. VLT. Mais três Ali do por bem. trás da Isso. não existe mais, por trás da Santa Casa Misericórdia. Não é? A casa toda cor de rosa, é a nossa cara, rosa. Eita, é mesmo, é. Primeiro convite. Segundo convite, se você é uma mulher que teve câncer de mama, que fez o tratamento, ou que conhece alguém que está em tratamento e quiser ser remadora, vai lá na rede também, conversa com a gente, que nós estamos formando mais uma turma de remadoras, com a Escola Pá na Água, que patrocina isso. Que massa. E aí nós também convidamos vocês para fazer isso. Com certeza vai aumentar a autoestima, vai melhorar na dor, vai sair de casa, vai buscar vida. E para nós, de modo geral, o convite é: dance, se exercite. Se não gosta de ir para a academia, faz uma aula de dança, né? Evita o tabaco, a alimentação, Boa. se possível, saudável, né? E faz as suas prevenções. E não esquece da rede, estamos lá. O Instagram? O Instagram da rede, Rede Feminina de Combate Câncer. Boa. @Rede Feminina de Combate Câncer. Muito bom. Eu quero ouvir agora a fala de ouro da noite, né? Fala de ouro, você já ouviu. A sua voz. Você já ouviu. Eu quero que você fale, dê uma palavra, olhando até para aquela câmera. Eu sei que você nasceu para brilhar. Então vai ser agora, olhando para aquela câmera e dizer aí Olhando a sua dica, o seu conselho, a sua palavra para as mulheres desse Brasilzão. As palavras, aliás, palavras e palavras mais importantes foram ditas aqui pela Edinha e pela nossa companheira Major, certo? O convite da Rede Feminina para fazer a mamografia já foi feito aqui, com todo o brilho de Major, certo? Que era isso que eu ia fazer, exatamente, que durante o ano todo nós temos mamografias feitas pela Santa Casa, certo? Da Rede Feminina de Combate ao Câncer. E, fora disso, eu quero somente dizer que parabenizar aqui o nosso companheiro, certo? Por este programa maravilhoso. Eu estou encantada porque eu não gosto de muitas luzes no rosto, mas até que estou me adaptando. É que ela gostou, tá vendo? Estou me adaptando. Ela gostou. E achei muito bom. Foi a primeira Muito bom. vez que eu senti assim, que nós estamos totalmente à vontade, Boa. certo? Em conversar, em ver aqui um ambiente maravilhoso. Destravou. 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 E acho que esse ambiente, parabenizo mesmo. Estou satisfeita, feliz e agradeço a Muito você por essa oportunidade que deu a todos nós aqui. Muito bom. Eu que agradeço a todos vocês que nos acompanharam até agora. Agradecer nominalmente aqui a Edinha, uma pessoa que eu tenho um respeito, um carinho muito grande. Pois é. Não é por tudo, assim. né? É muito, é realmente, né? Um abraço extensivo a toda a família. Não vou nem citar nome porque são todos a gente, né? recíproco Não é? Um amor muito grande. O prazer de ter conhecido hoje a Major. Foi muito interessante. Realmente faz jus à posição que você ocupa de barco de comunicação. Tem a ver. Sua experiência de vida é comovente, é inspiradora, entendeu? E a energia, né? Você realmente passa isso, né? E dizer que logo, logo a gente tem uma casa Major que eu quero conhecer. É lá no Fantástico, muito bom. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Ok? Isso aí. E especialmente a nossa presidente Hélia, que aqui esteve, que tem uma história brilhante nesse trabalho, junto com toda a equipe lá da casa, né? Todo o pessoal lá que trabalha, os voluntários, as pessoas que contribuem, a quem passou pela história da casa, os nomes que aqui foram citados, todo o nosso respeito, e que vocês continuem, né, com esse brilho, com essa pegada. E as mulheres que nos escutam, eu acho que foi suficiente aqui tudo que foi dito, eu apenas reforço e dizer assim, leva a sério, vai lá, faz o exame, procura, se você é daqui de Maceió, tem a casa, se não, qualquer lugar do Brasil, existe sempre algo parecido perto, né? A Rede Feminina de Combate ao Câncer, ela está espalhada pelo Brasil, então você vai lá e procura e se cuida, porque viver vale a pena, né?
Nada. Viver vale a pena. Destrava. Destrava, né? Gostou, né? Então eu queria terminar trocando essa energia aqui, no pegar das mãos aqui de todos vocês, entendeu? E esse é o nosso final do TheCast de hoje, com essas mulheres maravilhosas. Joga a cama central, por favor. Isso, muito bom. Um abraço para todas vocês, mulheres, aqui representadas por elas três, tá certo? Forte abraço e até a próxima. Obrigada.